Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É uma alegria, é uma honra, uma satisfação tê-los aqui em torno dessa mesa para podermos partilhar um pouquinho da palavra de Deus, podermos partilhar um pouquinho da nossa história com você e você também no comentário deixando um pouquinho da sua história. É sempre uma alegria toda semana a gente poder entrar na tua casa, chegar até você e falarmos de assuntos relevantes e que traz coisas boas para nós, né? Nós que estamos rodeados às vezes de tantas notícias ruins, de tantas coisas ruins, é sempre bom a gente ter um papo entre irmãos com assuntos edificantes que possa contribuir muito com a nossa vida e contribuir muito com a nossa espiritualidade. E como a gente começa sempre, eu quero começar agradecendo as empresas e as pessoas que acreditam nesse projeto, que acreditam nesse projeto de evangelização, que acreditam no trabalho da comunidade e que apoiam o nosso podcast aqui Entre Irmãos, que patrocinam o nosso canal aqui no YouTube e nas redes sociais todas. E essas empresas são Visual Corte Laser, que preparou todo esse cenário aqui pra gente, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Timpani Aparelhos Auditivos, ABS Infraestrutura, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, Rodonaves, Ariane Cantador Fotografia e Design Social Media e, claro, o nosso produtor aqui, o Jandinho, com a JS Áudio e Mídia. Você que tem tua empresa que também quer vincular a sua marca a um projeto bacana, a um projeto bom, um projeto que vai levar boas notícias, só entrar em contato com a gente aí na descrição do episódio de hoje, tem aí o nosso telefone. E você também que está procurando um estúdio, que tem uma ideia em gravar algum programa para as redes sociais, para o YouTube, e não tem o espaço adequado, não tem os equipamentos, também pode entrar em contato com a gente, que você vai se surpreender com o valor que a nossa produtora, que a JS aqui, vai conseguir fazer para você, tá? Não perca tempo, não fique aí somente na vontade, mas venha também você realizar o teu desejo, fazer o teu programa. E você que não é inscrito no nosso canal, antes de continuarmos, se inscreve aí no canal, aciona o sininho, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Quero dar as boas-vindas a ele, que está sempre aqui do meu lado, meu fundador, meu pai espiritual, irmão Francisco, seja bem-vindo. Os nossos cumprimentos a todos vocês, né? Hoje eu não estou do lado, hoje eu estou de frente, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um programa mais para lá de especial, eu tenho certeza que você vai gostar muito, né? E eu costumo dizer assim, né? E a pessoa, o nosso convidado, ele escolheu, gente, olha aqui, para vocês terem uma ideia, São Miguel Arcanjo. Não é que eu escolhi, hoje é dia dele, olha. Fica quieto aí, vai. Não falei disso ainda. Então, ó, hoje é dia de São Miguel, né? O São Miguel Arcanjo, é dia do aniversário, é tudo coincidência aqui, né? E então nós vamos estar hoje batendo um papo aqui bastante legal com um grande homem e também um homem grande, né? Então, seja bem-vindo, Marco. Obrigado, irmão Francisco, é uma alegria estar aqui e fico bem feliz, né? O pessoal está acostumado a ver o inverso, né? A gente já fez alguns programas comigo tendo a oportunidade de ir trazendo os assuntos. A gente fala que o podcast não é uma entrevista, mas a gente vai buscando assuntos, trazendo para um bate-papo. E aí, quando a gente começou a preparar todo o calendário, quando chegou no dia 29, nós temos uma proposta de sempre estar trazendo um irmão da comunidade, como hoje é dia 29 de setembro, dia de São Miguel, meu aniversário, tô ficando mais velho. Coitado de São Miguel. São Miguel me protege desde o meu nascimento. Ai, então aí a gente vamos conversar um pouquinho, é uma alegria estar aqui, uma honra estar aqui, podendo bater esse papo com o senhor e com todo mundo que está nos acompanhando. Então contigo não vai ser diferente, né? Então, eu esperava que fosse. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Sim. Então, e não vai essa história de Marquinho, não, porque isso daí é só para os íntimos, né? Quem é Marco? Marco é um filho amado de Deus, né?
que, por algum motivo que eu desconheço, Deus me chamou a consagrar a minha vida, olhou para mim e falou, me elegeu e me trouxe nessa caminhada dentro da Igreja Católica já há alguns anos e dentro da comunidade também, né? Um pai de família, homem casado com a Vanessa, né? Ela que a gente vai falar um pouquinho, ela que foi essa porta de entrada para me trazer até a comunidade. Pai da Camille, da Maria Giana, pai do Francisco, que já se encontra junto de Deus, e irmão missionário da comunidade, consagrado, aí já desde 2013, né? Então vai para 9 anos. Não, 9 não, já passou. Ixi, vai para 12 anos. 12 anos. Quarta-feira agora, né? Que 2 dias faz 12 anos. Então, da emissão dos meus primeiros votos. E estamos aí na comunidade. Assistente social, como o senhor gosta de dizer, encrenqueiro, arruma encrenca para todo lado. Deus que me livre. A gente vai como bombeiro apagando fogo. Mas hoje, dando aula, um seminarista me fez uma colocação que eu achei interessante. O assunto levava aquilo, ele estava dizendo de uma autoridade da igreja, dizer assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Eu não sou responsável por aquilo que você entende do que eu falei. Exatamente. Aí eu falei, gente, mas isso é muita falta de caridade. A gente tem falta de caridade com as pessoas, porque, de repente, porque foi difícil o entendimento, uma coisa ou outra. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de repente, eu não sei se você tem noção, né, do que você significa para algumas pessoas. E, às vezes, a gente precisa parar para pensar isso. Porque nós temos, o pessoal fala que é o brasileiro, de uma forma geral, uma síndrome de pequenez. Sim. Né? E é claro que dizem que uma das principais virtudes dos santos é justamente não aceitar que é santo. Ou seja, essa humildade, etc. Tal. Mas eu digo assim, quando eu estou falando dessa responsabilidade, é porque quando as pessoas olham para o irmão Marco, né? A pergunta é justamente se você tem essa noção. De olhar e de imaginar assim, meu Deus do céu, mas olha, é um consagrado, é membro da Irmandade, olha, terminou a faculdade, é uma ciência social, coordena uma casa, faz esse trabalho, faz palestra, faz isso. E de repente a gente não tem essa preocupação de parar com isso. Não que a gente deva viver desse status, mas isso é uma responsabilidade. Mas eu não tenho muita noção disso, não. O senhor sabe, é bom começar a ter. Eu não tenho muita noção, até porque eu não acho, né? Muitas pessoas às vezes falam, porque o irmão Marco conhece muito. Eu não conheço, eu conheço algumas coisas, né? Tem coisas que eu gosto bastante. O senhor sabe que eu sou bem burocrático em algumas questões, bem teórico, mas às vezes as pessoas falam, porque o Marco conhece tudo isso. E eu não sei se é porque eu tô sempre do lado do senhor, e do lado do senhor a régua é muito alta, né? Não. E assim, mas eu não tenho muito essa noção. Eu sei, assim, que algumas coisas eu represento, sim, mas essa noção de... Até eu fui apresentar um pouco a comunidade, não é nem da palestra, apresentar um pouco a comunidade, as novas comunidades, recentemente no encontro da Juventude Claretiana que teve aqui, que a Bianca, quando foi me chamar, ela falou tanta coisa que eu falei assim, eu achei que você ia chamar outra pessoa, que não era eu. Você tá falando com mim? Falou tanta coisa, mas eu não sabia que eu era tudo isso, não. Né? Mas a gente busca, né, irmão, assim, não ser referência para os outros. De verdade, eu não tenho a mínima intenção. Então, mas o que eu quis dizer é justamente isso. Mesmo que você não queira, sim, você acaba sendo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. É essa a responsabilidade. Isso me preocupa muito. E me preocupa também. Porque assim, a gente não busca, né? A gente busca a santidade, mas só eu sei quanto eu não sou santo. O quanto é difícil essa busca. O quanto que é difícil essa busca. Eu falava com meus alunos essas semanas que a gente entrou num assunto de pecado, né? Meus alunos de Crisma, né? E são bem jovenzinhos, 11, 12, 13 anos, e o senhor já ouviu eu falar muito como formador aqui na comunidade, e o senhor mesmo já me dá puxão de orelha, que às vezes eu falo muito firme, né, algumas coisas, e eu falava para eles, né, assim, como é difícil essa busca. E eu falava assim, eu espero muito que Deus olhe, e eu tenho certeza que Deus olha para isso, não olha o tanto que a gente cai, mas quantas vezes a gente insiste em se levantar.
Porque se ele olhar o tanto que a gente cai, né? Tá perdido. Então, mas assim, e eu falava pra eles, assim, então é muito difícil, mas a gente não pode desistir. Então essa minha busca é muito pessoal, né? Mas o que o senhor fala, o senhor tem razão, é que a gente às vezes não para pra pensar, né? Que as pessoas olham pra gente. E muitas vezes que eu sei que eu já coloquei o senhor em enrascada, foi por causa disso, por causa que às vezes eu falo demais e às vezes eu penso em alguma coisa, falo alguma coisa que não é nem pra atacar a outra pessoa, mas Acaba ela se sentindo assim, né? devido a essa representatividade que o senhor falou, que às vezes a gente não tem essa noção. E em relação a essa questão de conhecimento, eu aproveito aqui, né, para dizer assim, é o diálogo do mestre com o discípulo. Não sei se você já ouviu contar isso. Também não escutei, não sei se eu já escutei, se é da minha cabeça, né? Eu já não sei mais, eu ficando velho. Ele lê tanto, escuta tanto, Não, vê tanta eu coisa. gostaria de ler mais, eu não consigo. Mas eu falo o seguinte: o discípulo, admirado com o mestre, ele chega para o mestre, né? E o mestre pergunta: por que você gosta de ficar perto de mim e tal, não sei o quê? E o discípulo diz assim: gente, porque o senhor sabe tanto, mas o senhor sabe tanto, o senhor sabe tanto, que eu quero ficar perto do senhor porque eu não sei nada. Então eu quero aprender com o senhor. Ao que o mestre disse para o discípulo: eu não sei tudo isso. Eu sei muito menos que isso. É que você talvez ainda saiba tão pouco que o meu pouco acaba sendo grande diante daquilo que você sabe. Então, isso me leva, e você é testemunha disso, e quem está na comunidade me entende muito bem, a minha luta e a minha briga na questão da formação. Sim. Né? Porque, infelizmente, o que nós vemos hoje é um desinteresse pelo estudo, pelo conhecimento. Né? Então, as pessoas mecanizam tudo. Por exemplo, eu não estou dizendo que é só saudosismo ou coisa do gênero, mas é natural que a gente imagine que uma criança faça as etapas, né, do ensino, passando pelo fundamental, passando pelo não sei o que e tal, e que ela tenha a aspiração não somente de fazer uma faculdade para ter uma profissão, até porque não precisa fazer faculdade para ter profissão. Não. Ela pode fazer um curso técnico, às vezes até nem isso, e ter uma profissão que lhe vai dar muito dinheiro. Sim. Às vezes até porque ela herdou do pai uma padaria, herdou uma loja, herdou fazendas, e ela tem dinheiro, então ganha muito mais do que se tivesse feito algumas faculdades. Mas eu estou dizendo assim, é a busca pelo conhecimento. Então a gente vê um desinteresse. Não querem mais. Isso é geral, né? É geral. E isso eu acho assim, que é preocupante. Quando a gente fala isso, é dentro da... A gente sente muito isso na comunidade, né? Dentro de outras comunidades que a gente caminha também, nós sentimos isso. Dentro dos movimentos das igrejas pastorais, a gente acaba sentindo isso, que é um reflexo da sociedade. Você vai, por exemplo, é um reflexo da educação. Você falou que você faz muita palestra, e eu tenho uma preocupação, porque às vezes quando eu vou preparar uma palestra, qualquer coisa, às vezes eu chego e falo, gente, será que eles vão saber o que é isso aqui? Eu, às vezes, brincando, eu acabo perguntando: vocês já ouviram falar disso? E eu me assusto quando, às vezes, ninguém sabe. E às vezes é coisa que é básica. É coisa básica da igreja, da fé, etc. E ninguém sabe aquilo. Aí eu falo: mas não é possível, gente. Como é que não sabe? Então a gente tá... Eu falo, por exemplo, o Jandas está aqui, ele sabe disso. A missa não é lugar de ensino, de catequese. A missa é lugar de culto. Né? Só que, às vezes, para a maioria dos cristãos católicos, o único momento que eles têm é ali na missa. Coisa é na missa. Então, às vezes, a gente tem que aproveitar as chamadas pílulas. Né? E eu acabo ali inserindo, falando: olha, gente, aqui vocês tinham que fazer uma pequena vênia, vocês não estão fazendo. Eu fico no hino de louvor, no credo, tá até escrito lá. Né? As pessoas não fazem. Não tem nem conhecimento, irmão, porque eu falo assim, pra você ter uma ideia, esse tempo atrás eu tava dando uma formação para um grupo de jovens, né? E eu falei assim: gente, alguém tem alguma dúvida do que eu falei? E eu tava também falando sobre erros, sobre pecados, né? Sobre a busca da santidade. E aí um falou assim: o que é blasfêmia? É uma coisa tão simples, né? Que é blasfêmia. Pra nós é um simples, pra ele. Entendeu? Então, às vezes, essa falta de conhecimento, e como eu falava que isso é um reflexo da sociedade, aí entra aqui agora aquele olhar crítico que a gente tem, né? Assim, porque na nossa época, irmão, ou você aprendia,
Apanhava. Ou você... Não é nem apanhava. Na Ou você, época você apanhava. ou você reprovava de ano. Também. Então a gente tinha que aprender. O professor chegava lá, passava a matéria, falava assim, ó, vocês vão estudar isso que eu não passei, porque vai ter prova semana que vem. Se eu não estudar, eu não passo. Se eu não passar, eu apanho. Sim. E olha que minha mãe e meu pai... Não sou favorável a isso. Não é isso que nós estamos falando. Isso é coisa da época lá, que todo mundo era assim. Né? Agora, hoje, tem essas... aprovação automática, né? A criança, ela não reprova mais. Ela não tem responsabilidade. Porque a gente vê, ela começa, ela vai na pré-escola e a orientação é que, se caso ela tiver com um déficit educacional, que ela deve ser reprovada lá no 3º ou 5º ano, alguma coisa assim. Mas olha o tanto que ficou para trás. Ou seja, se o déficit dela de aprendizado foi lá no 1º ano, consequentemente, segundo ano, 3º ano, ele não evoluiu nada. E aí ele vai ser reprovado para tentar recuperar esse período. Se reprovar. Né? Se reprovar. Eu lembro que aconteceu com a minha filha. Ela estava muito mal na escola quando ela chegou, né? E eu fui à escola porque ela não tinha nota. E aí um dia ela chegou em casa e ela gosta muito de desenhar, até hoje, né? Isso, ela era criança, devia estar ali com 9 para 10 anos, até hoje, com 17, ela ainda pensa em fazer uma faculdade de moda, porque ela adora desenhar roupa. Né? E a escola, não vou falar a escola aqui, claro, chegou e mandou um trabalho para ela desenhar as roupas das princesas da Disney. Opa, legal, que bacana. É o que ela gosta. É o que ela gosta. Eu falei assim, e o que você vai fazer? Aí você vai escrever que modelo que é essa roupa, qual a inspiração. Não, pai, é só para eu desenhar. Não, mas deve ser... você tem que escrever alguma coisa, não é só desenhar. Não, é só para eu desenhar. Aí eu fui na escola. Eu queria entender melhor qual o trabalho que a Camille tem que fazer. Não, como ela vem com déficit de aprendizado, então tá com as notas baixas, a gente passou esse trabalho para ela desenhar, para ela atingir a média. Senão não reprova. Eu falei, tá, mas ela vai fazer o que com o desenho? Não, porque ela gosta de desenhar. Porque ela gosta de desenhar. Eu sei que ela gosta de desenhar. Mas isso vai gerar o quê? O aprendizado? Vai agregar os conhecimentos que ela não trouxe até agora? Não, é só pra gente ter alguma coisa para apresentar. Justificar. Eu falei, não, se for para isso, ela não vai fazer isso. Ué. Ela não vai fazer. Ah, mas é que a gente precisa para apresentar. Não, então faz um favor para mim. Se ela não atingiu o objetivo, reprove ela e eu vou mudar ela de escola. E assim foi feito. Mas aí o senhor pega assim, só para eu concluir o pensamento. Às vezes as pessoas, nossa, mas que pai ruim, reprovou a filha. Não, ela precisava daquele momento, ela precisava rever aqueles conteúdos. E hoje é isso. Hoje, como ninguém precisa rever conteúdo, ninguém precisa mais aprender. A sociedade, né, a política brasileira, no modo geral, colocou para as pessoas, você não precisa adquirir conteúdo, você não precisa adquirir conhecimento, porque você vai passando degrau por degrau. E aí acaba chegando nessa realidade que nós temos hoje, onde nós temos na palma da mão acesso a muita informação e as pessoas não buscam. Não, eu vou além. Por exemplo, eu fico observando, né? Porque começou lá embaixo, se a gente vai passando pelo fundamental, pelo médio, tal, pelo superior e até pela pós, a gente vai chegar em situações que eu fico pensando assim, né? Hoje se anuncia descaradamente pelas redes sociais a venda de trabalhos científicos. Sim. Então, você vai fazer... Não, fica tranquilo que nós fazemos tudo para você. Exato. Eu falo, peraí, você não vai fazer nada. Você não vai saber. Bom, você não sabe fazer. Uhum. Eu tô falando isso porque eu aprendi fazendo. Sim. Né? Meu Deus do céu, aquelas normas da BNT me deixavam doido. Né? Mas eu fucei. Eu posso demorar mais, mas eu quero isso. Aí agora eu estava vendo, por exemplo, você vai fazer um mestrado, você vai fazer o stricto sensu, as pessoas vão te cobrar a proficiência numa língua estrangeira. Tem lugar que aceita o espanhol, aí praticamente é mais fácil, todo mundo fala ou escreve, ou entende e tal. Tem lugar que não aceita o espanhol, aí teria que ser francês, inglês, italiano, etc. Tal.
agora os caras vendem o diploma e tem... Parece piada que eu tô dizendo. A pessoa compra, quer dizer, ela não fez, quer dizer, porque já tá vendendo. Sim. Então, quer dizer, já tá ali, nós vendemos. Tá? E eles já falam para que é. Olha, a gente tem instituições que aceitam esse diploma no lugar da prova. Então seria como se você leva um diploma de que você sabe fazer algo que você não sabe e a pessoa aceita aquele diploma como se você soubesse. E quem está aceitando vai dizer a responsabilidade não é minha, responsabilidade de quem expediu isso aqui, Exato. dizendo que você sabe. Seria a mesma coisa. Eu não sei dirigir, mas me deram uma CNH. Eu comprei uma CNH. Então, tudo bem, nós desviamos um pouquinho do assunto, mas a gente fala que é do brasileiro, não é do humano, né, também. É do humano. E eu acho que... eu falo assim, nós no Brasil, nós vivemos dois extremos. Pelo menos dentro da área profissional que eu atuo, a gente não está nem agora nem falando da religiosidade. Mas nós temos aquele pessoal que não estuda nada e tem aquele pessoal que só estuda. Sim, eu sei como é que é isso. Entendeu? A pessoa que não sabe a prática da coisa, Exatamente. mas sabe tudo da teoria. Tudo. E eles tragam a prática. E aí, na prática, não funciona. Aquilo que ele está dizendo, ele nunca testou na prática. Ele não testou. Exato. Mas como ele fez no laboratório, ele acha que vai dar certo na prática. Vou dar um exemplo para o senhor, que eu falo assim, o tamanho do absurdo que a gente vivencia no Brasil nessa questão de políticas públicas e de ciência. Dessa questão de estudo e de rede, né? Dentro da assistência social, criou-se dentro do Conselho Nacional uma resolução e que extinguiu alguns termos que nós entendemos como pejorativo, que nem asilo é um termo pejorativo. Sim. Albergue é um termo pejorativo. Orfanato é um termo pejorativo. Então, dentro da assistência social, isso tudo não existe mais. Tá? Nós não temos mais asilo, nós não temos mais orfanato. O pessoal estudou, sentou lá, fez isso, criou toda uma normativa. Ok. Só que quando eu falei de 3 tipos de serviços que nós executamos. Quando nós vamos abrir um serviço desse, a gente precisa da licença da vigilância sanitária, licença do bombeiro. E o que está lá na vigilância sanitária no bombeiro? As classificações são outras. Exatamente. Aí está lá. A gente vai abrir uma ELP. Não tem isso. Aqui para nós é asilo. É o que está escrito lá na normativa deles. Aí eu não consigo. Aí, por que eu estou trazendo isso? Porque tem pessoas que estudam tanto, mas fica focada ali no mundo dela e não se preocupa a sentar no chão de fábrica e falar, ótimo, nós vamos tirar esse nome. Mas como que vocês da vigilância tratam? Como que vocês do bombeiro tratam? Nós tratamos assim. Então vamos mudar tudo? E aí só fica no estudo. Mas você está falando só de nome? Gente, vocês não têm noção o problema que gera isso. Porque aí quando nós vamos pedir a licença, quando nós vamos pedir os alvarás, não se comunica. Você não consegue. Porque, tipo assim, eu para ter o serviço na assistência social é uma casa de passagem. Mas para eu ter lá a licença do bombeiro, é um albergue. Só que se eu apresentar como albergue, eu não posso executar o serviço da assistência social. Então isso é porque assim, mas as pessoas estudaram tanto para isso, mas só para aquilo. Então aí é o que vira a teoria que não auxilia a prática. Né? A teoria dentro do meu universo, uma teoria que não se comunica com o restante. E hoje a gente vê muito isso. Né? As pessoas elas dominam totalmente um ponto, mas ela não aceita a fala do outro. Então, ela vivenciou a prática, embora ela seja expert na teoria. Na teoria, e tantas outras coisas, né, irmão? Quando a gente fala, por exemplo, que é a minha área, que é o campo do direito, são absurdos de leis que às vezes passam, porque legisladores têm assessores, têm assessorias para isso, mas passam umas aberrações. Eu cito o exemplo a 3.019. A 3.019, que é o marco regulatório, né, do terceiro setor, é ótimo, excelente, precisávamos, etc. E tal. De 2014, essa lei. É só para que vocês tenham uma ideia, eles discutiram que tem todo um caminho, né, até a sua aprovação, e depois da aprovação ainda vai para o presidente, que ele pode vetar ou promulgar.
E aí, quando foi promulgada, em 2014, todo mundo bateu palma, porque agora não vai ter mais Agora o rolo, não vai negócio ter mais, vai, agora o agora o negócio vai. negócio Tá. Só que aí eles viram que na prática o negócio emperrou, o negócio não ia. O negócio Não foi. Não foi. Aí o que aconteceu? De 2014 para frente, se você pegar no Google, você vai encontrar isso lá. Você vai lá, 13.019, de 2014. Lei 13.019. Vocês vão ver que tem mais artigo riscado. Sim. E olha, é 9 anos que ela tem. Tem mais artigo riscado do que em vigor. Porque foi mudando, muda isso aqui, não deu certo, isso aqui não deu certo. Tá. E aí depois, para entrar em vigor, foi aberração. Não tinha como, porque os municípios não estavam preparados, eles não sabiam. Não É uma lei de 2014 para entrar em vigor em 2017. Porque aí primeiro ela entrou em vigor a nível federal. 2017 federal, foi até estadual chegar, 2018, por último, 2019. para chegar no nível da entrada nacional. Então é disso que nós estamos falando, né? É uma coisa que as pessoas, às vezes, nos seus gabinetes, nas suas cadeiras, eles falam bonitinho lá, só que quem está lá na prática para fazer, fala, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona dessa forma, né? E só para a gente concluir essa questão, e é tão complexo que nem a comunidade, enquanto associação, né, na área social, nós prestamos serviços conveniados em 4 cidades diferentes. E aí é pior, né? E cada cidade interpreta a lei de um jeito, exige uma coisa de... Não, porque isso está na lei. Aí o outro, não, isso não tá. Isso tá. Aí, tanto que se caso vocês entrarem no nosso site lá para ver o portal Transparência, que é uma das coisas que está exigido na lei, a gente tem um portal Transparência para cada cidade, porque cada cidade pede uma coisa. Pede coisas diferentes. Entendeu? Né? Então aí a gente fica totalmente perdido, né? Porque... É só para vocês entenderem, porque nós saímos até do campo, nós estávamos falando da religião, mas também não deixa de ser alguma coisa que, às vezes, na prática cotidiana do dia a dia, da fé cristã, às vezes não bate com aquilo que realmente quem está atrás só na teoria. Mas como é que foi, Marco, a sua infância, adolescência? Como é que era a participação na igreja? Não participava? Fez crisma? Com quanto tempo? Como é que foi essa caminhada de igreja? Minha mãe sempre foi muito religiosa. E muito devoto da Zora. Muito. Minha mãe sempre foi muito religiosa. Meu pai, bem menos, né? Apesar que a minha avó paterna, ela era extremamente religiosa, minha avó Alda. Né? Ela faleceu para mim cedo, né? Ela faleceu em 93, mas as poucas recordações que eu tenho dela, assim, ainda na infância, era sempre incentivando a gente ir na igreja. Né? Ela ia muito ali na São Sebastião. E minha mãe sempre muito religiosa, ela foi encaminhando, eu e minha irmã, né? Colocando a gente para fazer catequese, colocando a gente para fazer crisma, mas eu vou ser sincero pro senhor, eu era muito preguiçoso. Eu não gostava, não, sabe? Então, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, mas daquela forma de fazer porque tinha que fazer. Até que eu comecei a frequentar o grupo de jovens. E eu comecei a frequentar de uma forma muito inesperada, porque o que acontecia? Eu comecei a me envolver com música lá atrás, eu não podia nem falar que era música. A gente tinha um grupinho que fazia o cover dos Mamonas Assassinas. Eu lembro. Né? Cantava por aí. Isso, pra todo lado. Como é que chamava o irmão da Marília? O Marcelo. Marcelo Maluf. Isso. Então era eu, o Marcelo, o Gustavo. Né? Na verdade, começou o Marcelo. Gustavo é o Mumu. Não. Gustavo, meu primo. O Gustavo. Né? E eles começaram... Não. É outro. É outro. É o filho da Cirlei. Ah, sim. Né? Então eles eram lá do Portinari, eram mais velhos do que eu, e eles começaram, e aí precisava de ir completando o grupo. E aí eu era o primo mais novo, que vai atrás dos mais velhos, né? E me chamaram e eu comecei. E aí eu fui colocado para fazer a dublagem da bateria. Não era tocar bateria, até porque até hoje eu não sei tocar bateria. Mas você não tocava? Não, era dublagem, a gente só ficava ali fingindo, ninguém tocava nada. Mesmo os outros instrumentos, ninguém tocava, a gente só fingia. Depois, num certo tempo que a gente eu pensei que era cover, era voz, alguma coisa assim. Não dá nem pra falar que é cover, né, Jandir? Era só imitar mesmo. Mas era aquela molecada de 13, 14. Também foi uma onda que teve, né? Foi, porque foi um negócio de doido. Um evento. Exatamente. Foi assim, 9 meses de carreira dos caras, assim, estrondoso. Aconteceu um acidente que chocou o Brasil inteiro. E depois daquilo, isso foi suscitando. E só que nesse de fazer o cover, eu fui animando com questão de bateria.
E aí eu comprei uma bateria tudo rebentada, tudo. Nossa, não sei nem se eu vou lembrar, uma Rockstar. Você lembra dessa marca, Jandim? Você que é baterista? Uma Rockstar tudo encarpetada, uma coisa horrorosa, assim, sabe? Mas você levou pra dentro da tua casa? Levei pra dentro Sua de mãe casa. bateu você não? Tentou algumas vezes. Só que assim, e ali dentro do grupo tinha uma bandinha, tinha um baterista, só que não tinha bateria no grupo. Feito E casamento. aí, como minha irmã já estava indo no grupo de jovens, e o pessoal saía do grupo. Quem é? Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Né? Aí a Bruna já estava indo no grupo de jovens. Então acabava o grupo, o pessoal ia lá para casa. Só que eu nunca tava, porque parece bobeira, mas o senhor falou, eu lembro, porque era muito, a gente estava todo final de semana em algum lugar fazendo a apresentação dos Mamonas Assassinas. Então, tanto que ficou essa febre na cidade. Então era festinha de aniversário, era festinha de coisa de cidade. De escola, então nem era. E eu não me interessava. E naquela galerinha ali da nossa cidade, a gente se sentia o artista da história. Eu lembro que vocês tocaram uma vez no Posto São Paulo, não foi? Eu não sei se era Dia das Crianças. Assim. Dia 12 de outubro. É uma festa das crianças que foi feita ali, naquele posto, e vocês fizeram um palquinho lá. Então, ia ter o Mamonas Assassina cover. Isso. A molecada lotou. Então tinha muito essas coisas, né, a nível de Batatais, assim. E aí, claro, minha irmã lá em casa, 14 anos, aí começa aquelas paquera, né, e não sei o que. Aí eu comecei a ir no grupo de jovens, que tava paquerando uma menina. Eu emprestava minha bateria pro pessoal tocar lá no grupo. Só que aí acontece num grupo, a gente vai se envolvendo. O senhor sabe também que eu me envolvo demais com as coisas. Eu vou. Até esses dias o senhor me deu puxão de orelha, porque você se envolve, vai começando. E aí teve um momento de batismo no Espírito Santo. No grupo. No grupo. Então, esse grupo que você falou era um grupo de jovens, mas de espiritualidade renovada. Isso. Em 1996. 96. Em 1996, eu sou mergulhado. Onde que era esse grupo? Lá na Coab. Lá na São Cristóvão. São Cristóvão. Então ali tava a Andréia, a Roberta, o Danilo, o Giba, o Bisteca, o Adriano. Então tinha uma galera lá. E aquilo me arrebatou de uma tal forma que eu falei, gente, eu nunca senti isso na vida. Eu tô falando, tô arrepiando, porque foi muito intenso. Que eu falei, sabe que é aquele negócio assim, experimentar o céu? Por alguns momentos parecia que nada mais importava. E eu não era aquela pessoa que ia ali sedento daquilo. Eu tava indo ali por outros motivos. Só que depois daquilo ali, quando falou que ia acontecer, e eu fiquei lá, e foi, de fato, eu fui me abrindo para a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi realizando, foi mostrando, não revelou nada de extraordinário, nada de... não, mas assim, a presença dele, o preencher dele foi tão grande na minha vida, que eu nunca mais quis... é outra pessoa, em relação ao que era antes. Eu não quis mais sair. E aí eu comecei... Você ia por causa das meninas. Isso. E aí, de repente, você já não quer mais agora. Não, eu nem via mais. Eu queria ir, eu tinha uma sede de ir, eu tinha uma sede de estar ali. E aí era o inverso. Aí eu já fui começando a deixar o grupo dos Mamonas pro lado por causa que eu tinha que ir na igreja. Né? E aí na igreja eu queria já começar a aprender a tocar, mas não era só tocar, eu queria estar ali. E aí de lá pra cá, e aí em 97 eu já fui fazer o encontro de jovens. E aí depois a gente já fez experiência de oração. Que encontro de jovens você fez? O TLC. TLC. Fiz o 7º TLC em 1997. Que foi o último TLC de Batatais que o Padre Haroldo veio. Então eu tive a graça de conhecer o fundador do TLC. Eu conheci o Padre Haroldo pela televisão e tal. E neste ano também eu conheci pessoalmente. Foi quando nós demos uma escapadinha com ele em Brodowski, vocês estavam. Estava em Brodowski. E ele veio a Batatais e nós o levamos até a Comarev para ele conhecer a comunidade terapêutica, porque ele também trabalhou muito com isso, é um herói. Então isso, irmão Francisco, que aí dali começou uma sede inesgotável. Né? E dali para cá, então eu estava ali com meus 13, 14 anos, dali para cá eu vim vivenciando isso, buscando, e aí eu fui me aprofundando, fui começando a participar de outros grupos de jovens. Foi um momento que a igreja em Batatais
ela fervilhava com um grupo de jovens, tinha grupo de jovens em todas as Comunidade. comunidades. Não é nem paróquia, não. Comunidade. Era comunidades, não era paróquia. Eu não. lembro que, né, por exemplo, na Auxiliadora O Musa. tinha o Musa. Gente, eles chegavam a reunir 60, 70 jovens Isso. todo final de semana. E é claro que o carro-chefe era música, né? Aham. Não tem Ali jeito. Era muito bom. A comunidade de Santa Maria Claret era menor, mas tinha lá uns 10, 8, 10. Pupim. Tinha, Santa Rita tinha, São Cristóvão, você está falando, tinha, Nossa a Senhora Sede de Jesus, tinha. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, todos os núcleos, as comunidades das paróquias tinham. Então, o que você está falando? Nós estamos falando aqui de 10, 12 grupos. Isso, e foi um momento também que dentro de Batatais começava a espiritualidade carismática, a espiritualidade renovada, ali ia se adentrando aos grupos. Então, por mais que era grupos que a gente fala pastoral da juventude, não tinha aquela característica que a PJ geralmente tem. Não. Era uma característica mais voltada da A renovação. espiritualidade. Então, que nem o senhor lembra lá da Auxiliadora, tinha o grupo de jovens e muitos do grupo de jovens iam no grupo de oração de quinta-feira. E o grupo de oração da Auxiliadora chegou a reunir o quê? 400 pessoas? Não cabia na igreja. Não cabia, ficava tudo nas portas. Então, ali começou isso, começou esse despertar. E aí foi um momento onde a gente tinha os festivais claretianos, depois começou o Música e Paz, né? Foi tendo alguns ensaios de algumas coisas assim, e isso foi me envolvendo. Foi me envolvendo, fui ficando e fui querendo conhecer mais. E aí a gente volta naquele assunto que a gente estava falando do querer conhecer, né? Então eu precisava conhecer o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu precisava entender. O senhor sabe que eu sou muito cético, né? Então, assim, eu queria entender por que eu sentia aquilo. Ué, o que era aquilo lá? Por que Deus tinha... Eu me lembro, irmão Francisco, que eu suei naquela noite que parecia que eu tinha entrado embaixo de uma bica d'água. Sabe, assim, e eu queria entender o porquê de tudo aquilo, o que Deus... E aí eu fui estudando, fui pesquisando, fui vendo, na época até ver século XXI, pegava aqui em Batatais, então ia vendo, tinha encontro eu ia, tinha encontro outro lugar eu ia, aí nos grupos de jovens, o nosso grupo lá era de domingo à noite, então no sábado eu sempre estava em outro grupo, aí eu comecei a tocar, o que tocava bateria já não ia mais, aí eu comecei a tocar. Comecei a tocar bateria. Aí comecei a tocar, fui tocando, fui me envolvendo, fui fazendo barulho para tudo quanto é lugar que eu passava, né? E aí a gente... assim como o Jandim também, a gente é da mesma época, né, de grupo, aí nós começávamos a inventar coisa pra gente estar fazendo. E de 96 pra cá, graças a Deus, eu nunca mais parei. Claro, a gente tem os momentos mais quentes, os momentos mais frios, os momentos de altos e baixos, né? Mas e até hoje, eu vivencio aquele amor que eu vivenciei aquele dia, entendeu? Então é isso que me movimenta até hoje. Tem uma música do Flavinho que toda vez que eu chego no SEC, eu chego numa capela, é a música que eu canto. Que é o refrãozinho, uma frase assim: ó meu Jesus, roubastes o meu coração, o teu amor me conquistou, Senhor. Então é isso que aconteceu comigo. Engraçado, né? Porque é que você está dizendo. Foi uma época que coincidiram muitas coisas, né? Muito. Seja o surgimento da TV Canção Nova, que até então não se tinha. A TV católica propriamente dita, com programação católica, tinha programas católicos em algumas redes, como por exemplo a Bandeirantes, O SBT. o SBT, a Rede Globo transmitia a missa do Rio de Janeiro, eu lembro naquela época, né? Nem não era Padre Marcelo ainda. Então, ou seja, é só para vocês terem essa ideia, porque quando você falou dessa música, eu lembrei de uma música que eu não sei se é o Dunga que canta, né? Eu quero e preciso, é isso, Jander? Quero e Eu preciso. sei que o teu espírito que está agindo. A letra dessa música, ela mexia muito dentro comigo, por quê? Porque aquilo que você disse, a gente não encontrava respostas até mesmo para aquilo que a gente estava fazendo. Exato. De repente você se perguntava, né? Mas por que eu estou fazendo isso, né? Mas você era impulsionado, era empurrado. Não tinha. A palavra Não tinha saída, exatamente. Né? A gente não sabia, mas a gente tinha que fazer. Era algo assim, que é igual você falou, estava tudo surgindo. O Raléu começando a estourar. Estourava o Raléu, a gente né? foi muito. Nossa, eu ia pro Raléu na quinta-feira, acampar e dormir, ficava barraca, lá.
Eu não sei se você lembra, que aí já... Pois é, que a gente fala de comunidade, acho que é nova, como é 22 anos, né? É, não, já faz um tempinho já. Gente, então, agora eu posso falar, né? Nós dormimos no quartel, não foi? Você tava nessa? Não. Você não foi nessa? Não tava. Você não tá na comunidade ainda. Não, eu entrei pouco depois. Nós dormimos no quartel, você pode acreditar ou não. Bem guardado. Tanto a Kombi nossa, com boss. É, não, E entrou lá dentro da garagem, o alojamento, dormimos, quer dizer, tomou café. Então, porque a gente ficava, embora seja 40 quilômetros de distância apenas, Sim, de uma você cidade perde. para outra, mas a gente não queria sair de lá. Exato, Não queria sair. era essa A gente ficava até insanidade. domingo, 11 horas da noite, a procissão do Santíssimo. Era essa. Você lembra disso? Lembro. Você lembra, gente? Era lembro. 11 horas da noite, a procissão com o Santíssimo. Que aí todo mundo acendia aquelas velas. Vela, porque não tinha celular. Não tinha celular, era via. vela mesmo, viu? Onde a gente via, assim, e Padre Roberto Lettieri, aquelas missas de 3, 4 horas. 3, 4 horas em missa, passava rapidinho. Era absurdo. Então, eu acho que era O exatamente... padre Fábio de Mello era seminarista. Ele participava, mas ele era seminarista deoniano. Eu não esqueço disso. Eu lembro, e era assim, né? Já compunha. Mas já cantava, já compunha. Tinha Aí já música. tinha o CD de Deus um Cantador, que ele gravou enquanto Sim, seminarista. enquanto seminarista. E Vida Reluz já tinha gravado com ele, músicas dele. E eu lembro que e era tão impressionante que eu falei assim, e foi um momento da igreja no Brasil. Realmente, ali foi. Porque nós experimentamos. Eu lembro que hoje, isso me machuca muito quando eu falo isso. Hoje, quando eu falo nós, assim, o povo católico, tá mudando um pouquinho, graças a Deus, com o Frei Gilson. Mas o povo católico, ele começou a tratar os cantores, os pregadores, os missionários como artistas. E isso prejudica. E o pior, os pregadores, os cantores, os missionários acreditaram que eram artistas. Realmente, perdemos o missionário, o profeta, o pregador. Eu lembro que a foto que eu tinha com a Adriana no Raléu, ela era sentada comendo um pastel, da barraca de pastel. Ah, hoje não acontece isso. No Raléu, eu lembro que eu tava andando lá num dia assim, bateu um ventaval que arrancou tava arrancando as tampas assim das barraquinhas. Eu tava em frente da barraquinha do Mensagem Brasil e eu segurei a lona junto com o Eugênio Jorge. Então era muito isso, a gente trombava com os caras lá assim. Nós fomos uma vez na Canção Nova, não esqueço disso nunca. Ainda não tinha o Mudado de local. Era o Rincão Velho lá. Era lá onde que é o Pedrocão. Não, na Canção Nova mesmo. Na Canção Nova. Canção Nova, sim. Eu tô pensando no Raléu. Acho que foi uma das primeiras vezes que fui. Mas naquela época... Ainda tem o Rincão antigo lá em cima, né? Mas não dava lá, era no máximo 15, 20 mil pessoas. A gente Não é fala que nem como, isso, como se fosse pouca gente, 15 Muita gente. Mas eu lembro que o Dunga fez uma pregação. Né? E a gente sentado ali, porque naquela época era figurinha carimbada, era Padre Léo. Todo mundo fala que era Padre Léo. E a gente sentado ali olhando, pregou, cantou, fez todo mundo cantar. Porque a juventude, ele traía muito a juventude. E aí deu aqueles intervalos, olha. E os intervalos lá, assim, 1 hora, 2 horas de intervalo. Pra dar muita tempo gente, pro pessoal tomar um banho, descansar, tal, consumir, porque a Canção Nova ela vive do consumo. E eu entrei numa fila para comprar pastel. Comprar salgado. Quem que tava no caixa vendendo a ficha? O Dunga. Aí eu olhei assim e falei, mas ele tava pregando lá, cantando, por que tá vendendo ficha aqui? Então, isso não acontece mais. Não. Então é aquilo que você falou. Acreditaram que realmente eram artistas. Porque isso prejudicou. É aquilo que você falou. Eu acho que num todo, a gente só queria estar ali. Junto. Sabe? E eu falo isso até da Nona Grana, porque era uma coisa muito louca. Não interessava o que a gente estava fazendo. A gente só queria estar ali. Então é nisso. O Dunga estava lá pregando, mas ele queria tanto estar ali que depois ele estava lá vendendo ficha. É aquilo que você falou. Ele era um dos. Como se fosse um de vocês. Eu não tô falando, né? gente, nós não estamos falando que o Dunga virou artista, não é isso, não. Nós estamos dando exemplos lá daquele momento. Eu lembro que do Sermão dos Pastores de Santo Agostinho, que é na liturgia das horas, lá, o ofício da leitura, nós estamos lendo esses dias. E quando o Santo Agostinho fala dos bispos, eu não vou falar com as palavras dele, que está ali, mas só para que você possa entender a gravidade disso que nós estamos comentando aqui. Quando ali Santo Agostinho fala, ele vai dizer assim, que quando se olha para ele, né, de longe, eu sou o vosso bispo, mas com vocês
eu sou cristão. Eu sou um de vocês. Eu sou como vocês. E é isso que às vezes se perde nessa dimensão. Tudo bem, os tempos são outros, a gente não vai viver de saudosismo, algumas coisas têm que mudar, os tempos mudaram, etc, etc, etc e tal. Mas eu falo assim, aquele cuidado, quando a gente fala de voltar ao primeiro amor, esses dias nós falamos aqui, olhar para a igreja primitiva, onde os irmãos se ajudavam. Hoje a gente não ajuda porque nem sabe quem está passando necessidade às vezes, ou porque a gente não se incomoda, não se preocupa com os irmãos. Por exemplo, quantas vezes, e a gente viajava, hein? Não parava. Não parava aqui. Quantas e quantas vezes vai ter o encontro, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. E aí se dizia assim, olha, quem quiser... Então, voltando um pouco, isso que eu acho positivo, né? Nós fizemos a experiência recente. Quem quiser hospedagem na casa de... Então, porque era uma coisa comum. Hoje... Que de repente nós entramos num período onde quando vinha o convite para você participar de um congresso, de um encontro, de oração, de um retiro, etc. e tal, em que não se tinha um alojamento, então vinha o endereço dos hotéis próximos. Para você fazer o contato com o hotel, pagar o hotel, quer dizer, então já era uma coisa completamente... E aí já começa, não falo elitizar, mas já começa a diminuir a participação, porque, vamos ser sinceros, a gente participou muito, os encontros, os congressos são excelentes, maravilhoso, mas o que a gente guarda muito é o momento de partilha no alojamento. É o momento de sentar no chão, almoço. Então, isso é muito rico. Mas assim, então meu momento na igreja foi esse, eu vivencio isso até hoje. E depois dessa participação na sua juventude, como é que a Vanessa entra nessa história? Você já conhecia, não conhecia? Eu já conhecia a Vanessa. A Vanessa, ela tinha estudado com a minha irmã, né, desde de criança. E eu... Morava no mesmo bairro? Não, ela morava lá no Santa Rita e eu aqui na Coab. E ela teve... A gente nunca teve namorico, nada, né? Então ela teve seus namorados na adolescência, eu tive as minhas namoradas na adolescência, isso foi normal. E aí numa fase mais madura, eu ali com 19 anos, ela com 17 para 18 anos, aí a gente se encontra novamente, assim, num grupo de oração para jovens, que a gente teve um período onde a gente também teve um grupo de oração para jovens lá na Auxiliadora, que é muitas pessoas. E eu tinha largado da minha ex-namorada há um tempo, ela também tinha largado há um tempo, e aquela troca de olhares, sabe, no grupo. Tipo assim, eu sabia que ela existia, ela sabia que eu existia, mas nada de conversar. E tem uma história muito engraçada, que a gente começou a namorar em março, né? E naquele ano, a Semana Santa... Ela foi mais cedo, sabe? Foi em março, no finzinho de março. E isso a gente vai descobrir depois, né? Que na encenação, a Vanessa estava lá com a mãe dela, assistindo a encenação no Sambódromo. E eu tinha muita amizade, assim, mais contato com o irmão da Vanessa, com o Vinícius, que ele era servo do grupo de oração que eu coordenava, né? Que eu estava ali. E aí a gente arrumando as coisas lá, aí a Vânia virou pra você: aí, Vanessa, por que você não namora o Marcão? Aí eu falei, típico da Vânia. Típico da Vânia. Próprio da Vânia. Aí a Vanessa falou: o que eu vou querer com aquele gordo lá? Né? Mas era já Deus mostrando alguns sinais. E aí, um dia, no grupo de oração, terminou o grupo de oração, nós saímos na galera, no bando, que era assim, a gente ia no grupo, terminava o grupo, a gente saía num bando, ou pra comer um lanche, ou pra ir numa lanchonete, ou pra ir num barzinho. E quando eu falo bando, ia todo mundo junto, era 20, 30 pessoas. E foi num sábado, a gente saímos e fomos num barzinho aqui em Batatais, e lá ficamos, e na hora de ir embora, o barzinho era aqui perto do lago. Eu não vou falar os nomes, porque se a gente falar o nome, como que você fala, a gente tem que pagar nós, né? Então... direito autoral. Né? Então, para não estar divulgando, mas a gente veio, mas eu vou falar porque esse é um amigo meu, a gente veio aqui no Choupana, né? E aí, indo embora, e a gente andava tudo a pé, né? Porque não tinha carro, tinha mesmo moto. que tivesse, nós saímos em 30. Passou um ônibus. E aí, indo embora, e aí lá no Choupana, por um acaso, eu sentei do lado da Vanessa, a gente começou a conversar. Ali foi despertando o interesse, né? De levar aquela conversa mais à frente. Na hora de ir embora, a gente foi indo embora junto,
com a galera, mas assim, eu e ela um pouquinho Separar? mais para trás, um pouco, conversando, batendo papo. E aí, quando chegou ali na rotatória do cemitério, eu morava na Coab e ela morava no Santa Rita. Aí todo mundo esperava que eu ia levar ela embora. E aí entra um pouco da minha gordura, da minha preguiça, eu falei assim, não vou. Eu não vou andar, subir esse morro. Aí eu virei e falei assim, então amanhã a gente se encontra depois da missa. Lá do Santa Rita a gente se encontra e conversa, pode ser? Pode ser, e fui pra minha casa, fui pra casa dela. E aí no domingo eu fui pra... É aquilo que o senhor falou, a gente não queria sair. Então a gente já ia pra igreja logo cedo, já ficava na missa, já participava. E aí depois da missa do Santa Rita, a gente sentou num banquinho que nem tem mais, que agora é tudo cercado lá, né? Cerca. A gente sentou num banquinho que tinha ali na esquina e a gente começou a conversar. Eu e ela, então, como que é, tudo. Ela já com 17 para 18, eu com 19. Já tinha na minha cabeça que minha vocação era o matrimônio. E aí, depois de muito tempo de conversa, ali, mais de 1h30, 2 horas, é que a gente tinha começado no sábado. Aí eu virei para ela e falei para ela, falei assim, Vanessa, então eu acho que agora você entende um pouco o que eu quero, né? Essa cara de pau que Deus me deu, né? Assim, a gente já conversou bastante, eu acho que você entende então um pouco o que eu quero. Aí a Vanessa, com a cara mais de pau ainda, você quer ficar comigo? Aí eu falei assim, não, você não entendeu nada. Você não sou homem para ficar. Eu sou homem para casar. Se você quiser casar comigo, No eu te dou um segundo beijo. dia já vai ao casamento. Antes do primeiro beijo. Meu Deus do céu, pra assustar. Antes do primeiro beijo. Se você quiser casar, se você aceitar casar comigo, Vamos namorar, senão... aí eu te dou um beijo. Aí o que a Vanessa fez? O senhor conhece bem a Vanessa. O que ela fez? Eu não vou falar que senão vai que eu acerto. Você começou a chorar. Eu sabia. Aí eu não sabia, você tava chorando. Ela Se era chora. assim ou se era Eu não. não conheço que ela chora, sabe? Por que essa mulher tá chorando? O Exatamente. Aí ela começou a chorar, e eu fiquei parado, esperei ela que eu fiz? Falei errado. Meu Eu Deus. falei, nossa. Estraguei tudo. Exatamente. E aí ela falou, não, eu aceito. Ainda eu reforcei, aceito o quê? Ela falou, aceito casar com você. Aí que eu dei um beijo, aí a gente se beijou e dali Começou a namorar. começou a namorar e dali foi. E aí a gente caminhou namorando durante uns 5, 6 meses, ficamos noivo e programamos o nosso casamento assim, ficamos noivo Então por foi um algo, ano. até, entre aspas, rápido. Foi. A gente, do meu pedido de casamento até o casamento foi 2 anos e meio. Então foi 6 meses namorando, a gente ficou noivo. Aí ficou um ano. Aí a gente se programou para casar em julho. Então a gente ia ficar mais ali mais um ano e meio construindo as nossas coisinhas para casar. Só que aí em janeiro aí aparece a comunidade. A comunidade já existia, tudo. E aí a Vanessa ela tem um episódio de depressão, não sei se o senhor vai lembrar. Ela tem um episódio de depressão que ela afasta do serviço, que ela fica muito mal. E ela vai encontrar... Era no hospital, não? Não, ela trabalhava Sim. num call center, fazendo cobrança, né? E isso afetou muito ela, que ela chegava em casa... A Vanessa chora muito, o senhor sabe. Ela chegava em casa e chorava por causa que ela... pessoas que ela tava cobrando. Que ela tinha que cobrar as pessoas, e as pessoas contavam a situação e ela ficava mal por ter ligado. E ela teve um momento de depressão e o socorro dela foi na comunidade. Porque aí ela queria rezar, só que não tinha onde ela ir rezar durante a semana e ela começou a ir rezar o Terço da Misericórdia lá na comunidade. E era só ela e a mãe dela. Aí ela começou a ajudar uma coisinha aqui, uma coisinha lá. A Vanessa era apaixonada pela Toca de Assis, então se assemelhou. Você não conhecia a comunidade? Ou só Eu conhecia, por causa que lá com o grupo de jovens a gente fazia algumas Lá de missões. manhã, domingo, né? É isso, a gente ia lá fazer algumas missões, mas era assim. A gente participava, a gente também era da auxiliadora quando o senhor fundou a comunidade, mas nada de estar assim, de eu ir para a comunidade. Não, eu não tinha essa ideação de ir para a comunidade. Não era algo que eu pensava, eu nem entendia muito bem o que era. Eu achava que a comunidade estava lá, era uma entidade, era uma associação. Começou a dar uns start em mim que não era algo além, quando vocês trouxeram a missão ID. Não, Não foi a ID, foi a Libertai. Libertai. Marília. E não, era... Não, Marília Bauru. Que aí estava tendo um evento religioso lá, eu falei, peraí, tem alguma coisa a mais. Foi aí que começou a dar esse despertar na gente. Aí a Vanessa chegou em mim e falou assim, amor, eu quero fazer parte da comunidade Divina Misericórdia. Ela que tomou a decisão.
Eu falei assim, quer, uai, que bom, aí, como que é? Ela, não, mas eu quero fazer só parte da comunidade de Vida Misericórdia. E eu quero que você vá comigo, que Deus tá nos chamando para lá. Eu falei, mas gente, como assim? Isso faltava meses pro casamento, né? A gente ia casar em julho, eu tô falando isso em fevereiro, né? A gente tem essa conversa. Não, porque você precisa ir lá conversar com o irmão Francisco. Até então eu e o senhor nunca tinha sentado pra conversar. Não conversamos. É. Ela já tinha conversado com... Ela já fazia 2 meses que ela tava indo. E aí eu fui, sentei com o senhor lembra que eu levei o caderno com um monte de perguntas. Pra variar, como mais, né? Um monte de perguntas, pra eu não esquecer as perguntas que eu tinha que fazer. Mas na hora que a gente chegou, o senhor falou assim, não, então antes de conversar, vamos rezar. Que aí o senhor a gente começou a rezar. E ali, naquele momento ali, eu tinha certeza que era ali. Claro, tem altos e baixos, o senhor sabe quantas vezes... Nós temos, todos nós temos, né? E ali, naquele momento, eu tinha certeza que era ali. E aí a gente começou a caminhar na comunidade. Eu lembro que o senhor ficou muito feliz e muito preocupado, porque até então não tinha nenhum casal. Primeiro. Né? Quando a gente toma essa decisão, aí a gente tem que chegar para a família e falar... A família não vai apoiar. Não, a minha sogra me pôs para fora da casa dela e trancou a Vanessa dentro de casa. De verdade. De verdade. Isso que o Marco tá falando, é muito comum a gente vivenciar isso, né? Eu, por exemplo, nós tivemos jovens que quiseram, que se aproximaram e que a mãe foi procurar o padre. Foi. Pelo amor de Deus, meu filho não pode, estão roubando meu filho, não sei o quê, etc. E aquilo que você falou, né? Porque as pessoas não entendem isso, né? Mas é aquilo também. Eu acho que o que tem que ser o chamado, a vocação, vai ser. O que não tem, não vai, né? E o padre Nilson, o padre Nilson ficou preocupado também. Porque aí começou, né? Muito zum. Eu lembro que o primeiro zum que saiu é que eu tinha engravidado a Vanessa tinha posto ela pra fora, por isso que nós ia pra comunidade, que nós não tinha pra onde ir. Né? E aí eu lembro que foi até um zum que teve, não sei nem se o padre Nilson vai lembrar, mas ele ficou bravo, porque isso começou no grupo de jovens, aí o padre ficou bravo. E eu lembro de uma frase que ele falou, se vocês não têm coragem de assumir a vocação de vocês, não atrapalha quem tá assumindo. Então naquele momento o padre Nilson foi, por mais que tava com receio, era novo, algo né, novo, era novo. Conhecia, sabe como é que era? E a comunidade não tinha casal, assim, e ainda mais a comunidade não tinha jovens e não tinha um casal lá dentro. Então era 2 coisas assim novas. Eu lembro só que o senhor falou assim, a gente tem um apartamentinho em tal lugar, só que precisa reformar, precisa arrumar, só que não dá para arrumar em 3 meses. E aí a gente mudou a data do casamento para dia 20 de dezembro. E aí eu pedi demissão de serviço, a Vanessa pediu demissão de serviço dela, a gente juntou ali o dinheirinho que nós tinha, junto com um pouquinho que a comunidade tinha, para fazer o casamento, organizar o apartamento e fomos viver essa vida então. E aí... Aventura. Uma aventura sagrada. Uma loucura, assim, que hoje a gente olha e fala assim, gente, que coisa. Mas se Deus não tivesse feito aquilo naquele momento... Não seria, né? Não seria, e muita coisa. E foi uma porta também, uma abertura na comunidade, né, irmão? Sim. Porque aí também eu acho que isso, aquilo que o senhor falou, a primeira pergunta que o senhor me falou. Hoje, olhando com maturidade, com mais olhar de fé, nós também fomos uma porta, uma abertura para as pessoas verem. Opa, peraí. Não é isso. Existe essa possibilidade. Né? Existe esse entratando que depois de nós começou a vir outras pessoas. Porque até então, com exceção da irmã Selma e dos fundadores, que é o senhor Selma, que ali, Rafael, Tiago. Mas assim, todos eles Mas vinham... todos solteiros. Não, e vinham de uma história de ter passado pela comunidade como a Selma que chegou... A Selma não. A Selma veio como vocação. Então o pessoal não tinha essa visão. E a Selma é contemporânea da gente. Sim. É coisa de mês. A Selma estava ali em março, quando a gente começou. E foi assim, algo que foi fantástico. E ali muda tudo. Ali a gente começa a caminhar, começa a vida, a vida aí começa. Eu lembro que o senhor falou, né? Que quando eu e a Vanessa casou, para quem está nos assistindo, a gente foi morar numa casa da comunidade, só que é um apartamento do lado. O irmão Francisco colocou a gente em quarentena. Não sei se o senhor lembra, mas a gente ficou 40 dias sem poder ir na comunidade,
e sem ninguém da comunidade poder ir lá em casa. Isso que eu tô falando, gente, é um prédio só, então é praticamente impossível isso acontecer, né? Mas por quê? Porque nós, enquanto casal, precisávamos entender que a gente era um casal vivendo numa comunidade e a comunidade precisava entender que era uma comunidade com um casal ali agora. Eu até aproveito o gancho para esclarecer para vocês. Hoje isso não é mais permitido, né? Nós tivemos muitas experiências desse tipo, por exemplo, a Canção Nova. Hoje nós sabemos que as novas comunidades ela está ligada ao dicastério para os leigos, a família e a vida. Então a orientação é essa, né? Mas eu naquela época já entendia que, e precisava ficar bem claro, que da porta da tua casa para dentro é a tua casa, é a tua família, não é a comunidade. E da porta da tua casa para fora não é a tua família, não é a tua casa, é a comunidade. Então, e mesmo que a gente morando fora em outro apartamento, em outra casa, mas se eu faço parte da comunidade, para que eu não possa sobrepor uma coisa a outra, eu preciso entender. Quando eu estou chegando na minha casa, ali é a minha família de sangue, ali é a minha esposa, são os meus filhos, os meus netos, ou os parentescos, e ali é a minha casa, o meu lar, não é a comunidade. Isso que a gente está falando. E quando você sai da sua casa e vai para a comunidade, você precisa entender que lá na comunidade não é a sua casa, não é a sua família. Então lá são irmãos que vivem a fraternidade de um carisma, e isso para poder não haver, às vezes, confusão, que nós tivemos muitos sabores, decepções, porque às vezes a pessoa achava que os filhos tinham que ficar para os membros da comunidade cuidar, porque o pai com a mãe estavam em missão, a educação dos filhos, o cuidado, isso está tudo errado. Não é assim que funciona. E de repente eu vou botar a regra da comunidade dentro da minha casa, não é assim que funciona, porque a vocação ela é pessoal, ela é minha. Se o marido foi chamado, não significa que a mulher tenha que se sentir chamado. De repente, se os pais são chamados, aquele carisma, não significa que os filhos vão ser. Então, todas essas questões, graças a Deus, é claro que por isso que a igreja ela caminha devagar, tranquila, com serenidade. Vai dando tempo ao tempo. Exatamente, o tempo é que vai realmente responder essas coisas. Mas eu queria, Marco, que você falasse uma coisa, que como você já falou, casou, já foi morar e tal, até para explicar para as pessoas que, de repente, se alguém vê uma foto sua casando, vai entender por que vocês casaram daquele jeito. Ele vai falar que jeito que ele e a Vanessa se vestiram ou se portaram para casar. E por quê? As pessoas às vezes não sabem, mas eu acho que o que mais chamou a atenção no nosso casamento foi os nossos calçados ou a falta deles. A falta deles, para mim, foi. Não foi a falta roupa, deles, né? A roupa. Apesar que a roupa tua tá um negócio que o pessoal brinca que eu me vesti de Shrek e a Vanessa de Fiona. Gente, mas olha, é que o Jantes não vai encontrar foto aí, porque se tivesse. Tá procurando. Olha, se ele encontrasse, eles iam falar que mas não tinha nada a ver. A gente que convive com eles, a gente sabia disso. Quando a gente foi casar, nós precisávamos entender. Eu precisava mostrar aquilo que o senhor fala, nós precisávamos mostrar com aquele ato a escolha que nós estávamos fazendo. E eu, remetendo novamente o padre Nilci foi muito feliz numa fala no nosso casamento, que ele fala assim, hoje eu entendo por que o casamento de vocês não aconteceu em julho e está acontecendo hoje, que era 20 de dezembro. Eu falei assim, porque vocês precisavam casar ao lado do presépio, da simplicidade, da pobreza, da manjedoura. E assim, quando nós decidimos que a gente ia casar, primeira cor que a gente escolheu pro casamento. Nós precisamos... Ih, Jandir, eu acho que não tem. Eu tô vendo ele procurar. Deve ter uma outra perdida aí. Mas... E a gente escolheu o marrom e o bege, remetendo a São Francisco de Assis. Sim, ele é muito devota. Ela é muito devota, a Vanessa é muito devota de São Francisco. Então eu casei com uma calça marrom, e a Vanessa eu casei com uma calça marrom e uma camisa bege, e a Vanessa com uma camisa, com um vestido marrom, bege, e com detalhes de dourado, para mostrar a riqueza da pobreza. Mas você não fica pensando que é uma calça marrom, não é? Não, era... Parecia um pijama. Por isso que eu queria que você visse. A
como é que chama aqui? A camisa que você falou, né? Sim. Eu acho que no meu Instagram vai ter uma foto, gente. Talvez um Depois dá dia uma olhada. vocês vão ver, porque É. foi o que mais chamou a atenção, porque até então, o Marco não, porque o Marco quando entrou com aquela... É que você é branco, porque se você fosse negro, ia falar, fugiu da senzala. Né? Porque é sério, Janderson. Não sei se você estava no casamento, né? Tava. Mas ia falar. Você não tava no casamento? Eu acho que ele não foi, mas ia falar, fugiu da senzala. Porque realmente estava aparecendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a Vanessa, né, falou assim, ele é um homem, tá fazendo isso. Mas... Então, mas ninguém percebia por causa do vestido, né? Mas a hora que ajoelharam, aí você viu os pés. Isso, e a gente tava descalço. Tava os dois descalços. E aí o descalço foi um X da questão, porque assim, o descalço aí já não era a questão mais da pobreza, né? O descalço era porque nós precisávamos entender, e isso eu falo nas catequeses que eu dou até hoje, que o casamento é quando a pessoa permite, é quando a esposa permite que o homem, que o marido adentre ao coração dela, e que o esposo permite que a esposa adentre ao coração dela. E o coração do outro é terra santa. Este chão que vai Esse pisar, chão terra é santa. terra santa. Tira as sandálias dos pés, porque o chão que tu vais pisar é terra santa. Então aí remete no diálogo de Deus, na sarça ardente com Moisés. Então o descalço era isso. E foi surpresa para todo mundo, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém sabia que a gente ia Só vocês dois sabiam? Só nós dois. Só nós dois sabíamos. Eles sabiam as roupas, viram as roupas, mas tanto é que eu me troquei na igreja. Na igreja? Eu me troquei na igreja. Meu Deus, Então- dessa eu não sabia. E o pessoal, o Mumu que tocou no casamento, o Elton que tocou no casamento, eles acharam engraçado porque eu cheguei. Eles chegaram pro casamento tudo arrumado. E eu tava lá de bermuda, Pra variar. camiseta, chinelo e meia. Porque eu também não podia sujar o pé, né? Então eu tinha que estar com uma meia. E não podia estar com tênis para correr risco de dar chulé. Mas a gente casou nesse sentido. E o descalço é isso, né? Eu e a Vanessa, a gente tinha esse entendimento que nós estávamos adentrando ao coração do outro. E por mais isso, eu acho que é uma falta de cuidado que os casais têm hoje. Desde casal de namorado. As pessoas não se preocupam com o coração do outro. Com a história do outro. Ali, ó, o Jandim achou uma. Quando você diz assim, vem minha mente aquela frase, né? Eu me casei contigo para te fazer feliz. Exato. E não para ser feliz. Exato. Agora, se a recíproca for verdadeiro, os dois serão felizes. E, indo um pouco além, o amor que sustenta tudo isso, eu costumo sempre dizer, ele não é sentimento, ele é decisão. É. Amor é decisão. E amar é um negócio tão amplo, tão amplo, tão amplo, tão amplo, que infelizmente o homem reduziu o amor a algo muito humano. Por exemplo, ao ponto de chegar a limitar-se à questão da sexualidade. Exato. E não é só isso. Eu costumo dizer o seguinte, Ah lá. Tá aí, ó. Parecendo só o meu pé, né? Ela também tá descalço, mas aí o fotógrafo na hora arrumou o vestido dela, né? Olha que pé bonito que eu tenho, coisa horrorosa. não, agora você dá uma olhadinha na camisa que ele falou, que eu falei que não era a camisa, e O seminarista é o padre Eduardo. O Eduardo tá na São Camilo de Leles. E ali a calça também, vocês sabem que não é uma calça, né? Se você visse de frente, você ia ver, já dizia você ia correndo. Né? Mas. Nós temos essa roupa, a roupa de casamento até hoje tá guardada lá em casa. Isso é Tanto a verdade. minha quanto a dela. A minha não tem nem pó mais. Apesar que faz muito tempo, né? Não podemos comparar o tempo que você casou com o tempo que nós casamos, né? Mas, e depois, quer dizer, continuando esta caminhada, aí tinha a vivência da vida sacramental, matrimônio, e da vida consagrada, né? As dificuldades, os desafios. E quanto tempo você ainda ficou aqui antes de ter que ir para a missão? Que foi para São Carlos. Eu acho que foi 3 anos, irmão. Foram 3 anos. 3 anos. Não, peraí. Ixi, 2012 agora- você foi para lá. Então foi 4 anos. 2008 você casou.
Casamos em 2008, a gente entrou na comunidade de fato em março de 2008, casamos em dezembro de 2008. Aí nós ficamos 3 anos aqui, e aí aparece a oportunidade da missão, né? Que também foi Deus foi preparando, né? Foi outra surpresa. Que a gente, Tudo novo. Tudo novo. A gente tinha feito alguns trabalhos em São Carlos, junto com o pessoal da pastoral do povo de rua lá. E aí surgiu a possibilidade da missão, né? E a gente entrou naquela discussão, quem vai, né? E aí eu lembro que foi uma surpresa, porque a gente tinha se colocado à disposição, né, do senhor, e só que o senhor não falou, como sempre o senhor fala pra gente, estou rezando. E aí um dia, numa entrevista na TV Educadora aqui local, eu lembro certinho, como se fosse hoje, por causa que o susto foi grande, né? O Luciano, que é o apresentador, ele perguntou para o senhor, falou assim, e aí, como que está a comunidade, né? Aqui em Batatais você tem outras casas. Aí o senhor estufou o peito, todo orgulhoso. Inclusive nós agora estamos indo para outra cidade, tivemos o convite de abrir uma casa em São Carlos, lá na Diocese de São Carlos. Aí o Luciano te parabenizou, nossa, que bacana. E nós vamos iniciar logo, nós só estamos organizando porque quem vai, o missionário que nós vamos enviar vai ser o irmão Marco e a esposa dele, Vanessa. E eu estava sentado com o senhor na entrevista, e eu lembro que o Luciano falou assim, sério, Marco, como você está? Eu falo que eu não sabia. Aí, e eu lembro que a minha esposa estava em casa, ela estava assistindo na casa da mãe dela, né? E aí a gente chegou lá, mais uma vez, minha sogra me tranca pra fora do carro, roubando minha filha, e tranca a Vanessa pra dentro. E aí falou, porque você sabia, você não me falou. Eu falei assim, eu não sabia. Tá aqui o senhor hoje. Não sabia. Eu não sabia. Você falou pra ninguém? Foi surpresa. Não, porque eu costumo dizer assim, eu não falo. Até porque, primeiro, às vezes você não sabe mesmo. Sim. Eu não sei o que eu vou fazer. A pessoa quer que você dê uma resposta, que você faça uma escolha, e às vezes você não sabe, você não fez. Então eu costumo dizer assim, gente, eu vou rezar, vou pedir a Deus que me mostre o que eu tenho que fazer. E enquanto ele não mostra, eu não falo. E isso que eu digo, eu não falo nem na minha casa, né? Minha esposa não falo. Então é aquilo, não sei. E também até para diferenciar essas questões que nós estamos falando. Agora, é claro, quando Deus vai nos mostrando, quando Ele dá a certeza, aí nós pegamos e falamos, né? Ou então Ele falou, fala logo, porque senão você não vai falar. Então a gente já fala E aí foi uma surpresa. Porque às vezes até no momento de falar, como é que eu vou falar isso pro fulano? Porque isso aqui é uma coisa até talvez boa, porque para jovens, uma terra nova, não é uma aventura, mas é uma missão que... Nossa, é muito bom. Que faz crescer. Sim. Mas às vezes tem certas notícias que você tem que dar para pessoa que não são boas. Então você tem que falar de uma vez, porque senão você não fala. E foi muito bom, foi muito surpreendente, né? Eu não vou falar assustador, porque assustar é coisa ruim. Mas foi uma surpresa, mas uma surpresa que veio de muito bom grado. Tanto para mim quanto para Vanessa. A Vanessa ficou extremamente feliz, né? Assim, a gente, poxa, os primeiros missionários da comunidade saindo para outras terras, né? E tudo era novo, como seria, como a gente criou uma expectativa gigantesca. Claro que muitas coisas foi muito difícil, mas outras coisas foi maravilhoso. Até hoje a gente tem amizades em São Carlos, né? Até hoje a gente tem um povo lá muito querido, e a gente sabe que a gente é querido por muita gente lá, né? Da região de São Carlos. E fomos, e ficamos lá 3 anos e pouco, né? E aí retornamos, da mesma forma que fomos de uma vez, retornamos de uma vez, por questões de cunho pessoal, tudo, né? De problemas de saúde que estávamos passando. Aí o senhor teve o cuidado de nos trazer para próximo de novo. E seguimos. Depois fomos para Ribeirão, quando começou o trabalho em Ribeirão, e voltamos. E nessas idas e vindas, assim, fomos vivendo essa missão que Deus foi nos trazendo, né? Claro que aí depois vai chegando os filhos, né? E a gente vai tendo... Não que os filhos causem impedimento, mas causa responsabilidade. Sim, você vai ter que repartir o tempo que antigamente, se você tivesse todo ele à disposição, agora não tem mais. E os filhos, a gente costuma dizer, não é só por causa da missão, por causa da igreja, não é isso. Mesmo que você não tenha a vida de igreja, que você não tenha a vida de comunidade, uma coisa é você estar morando com a sua esposa, só vocês dois, sem filhos.
Outra coisa é você ter um filho, ou dois, sei lá eu, e você vai ter que repartir o tempo, porque vai ter que cuidar, o cuidado com a criança é médico, é vacina, depois vem escola, vem não sei o que, etc. E tal. E a família, né? A família, assim, os avós, tudo. Então, todo esse cuidado foi tendo e foi isso. Só que ainda hoje a gente vive na missão, né? Então, eu vivo na missão até hoje e sempre vivenciando, quando eu olho para a missão, sempre vivenciando aquele primeiro momento que eu tive lá em 96. Agora, se, por exemplo, eu vejo muita gente, chega até a mim e fala pra mim assim, às vezes, eu até tenho vontade, mas não tenho coragem de fazer o que vocês fazem, não. Eu tenho vontade mas acho que eu não vou não, tal. Quer dizer, o que você diria para essas pessoas que estão assim, que olham para a comunidade, de repente querem vir, mas têm medo, acham que vai dar certo? O que você diria para elas? Que não precisa ter medo, né? Eu acho que o caminho a gente só faz caminhando. Fazer a experiência. Tem que fazer experiência, não tem como falar assim, Marcos, você esperava viver... É 17 anos que eu tô na comunidade. Você esperava vivenciar tudo isso? Claro que não. Foi fácil? Claro que não. Foi muito difícil? Não. É um caminho que eu escolhi fazer. Agora, se eu não tivesse aceito lá atrás esse chamado, esse convite, ter tentado fazer, eu não estaria aqui. Então, Deus, ele está a todo momento nos convidando a algo, né? Então, não só falando da experiência da comunidade, mas Deus está a todo momento te convidando a algo. Ele não vai simplesmente pavimentar todo o seu caminho. O seu caminho você vai ter que fazer caminhando. Toda vez que as pessoas falam isso, eu lembro muito, e me vem à mente a eleição de Eliseu. Quando Elias passa e joga o manto sobre Eliseu, né? Então, quando Elias joga o manto sobre Eliseu, Eliseu fala assim, deixa ao menos que eu despeça dos meus pais. Elias não fala nada. Não fala nem que sim, nem que não. Elias, ele só fala assim, saiba que você foi eleito. E aí é o que dá o impulso a Eliseu. Então, deixo tudo e sigo. Eu até uso aqui também a profecia de Malaquias, né? Fazer a experiência. Exato. Ou seja, se você sente vontade, mas tem medo, não sei o que e tal, experimenta. Não faça o encontro vocacional, comece a fazer uma caminhada. E aí, é assim, por exemplo, eu quero ser freira, eu quero ser padre. Você vai ter que começar a fazer os encontros vocacionais, depois vai entrar no seminário fazer o propedêutico. Se de repente, nessa caminhada, você percebe, não é isso que eu quero, você sai. É claro que a igreja, Jesus Cristo, nós nunca vamos deixar. Não. Né? Quantas e quantas pessoas caminhou conosco na comunidade, hoje não estão mais na comunidade, mas continuam na igreja, continuam sendo irmãos da fé, e isso que é o mais importante. Não tem... E até mesmo o tempo que ela ficou aqui na comunidade, se foram 2 anos, se foram 3 anos, era aquele tempo que ela tinha que doar da vida dela para o nosso carisma, e a gente sabe entender perfeitamente isso, sem problema algum. Então, se você que está nos vendo sente esse chamado, tem essa vontade, não precisa ter medo. Não, venha e faça a experiência. E não precisa, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu também não sabia. O irmão Francisco também não sabia. Quando eu entro na comunidade, 5 anos depois da sua fundação, a comunidade ainda não tinha definido o seu carisma. Eu falo a definição escrita. A sua espiritualidade, não sim. Não tinha regra de vida. Então a gente não sabia. Como vai ser? Não sei. Mas assim, deixa Deus conduzir. Se dê a oportunidade, deixa Deus conduzir. Né? Deus, ele vai conduzindo pelos caminhos. E, de repente, todos que entram para dar certo. Todos que entram para ficar na comunidade até o fim da vida. Mas deixa Deus conduzir. Alguns vai ficar alguns anos, outros vai ficar alguns meses, outros vão ficar até o fim da vida. Né? A gente vai se configurando aquilo que Deus quer fazer da nossa vida. Hoje tem... Ao ponto, a gente já conversou disso, né, irmão Francisco, de pessoas que falam assim, o Marcão não adianta por causa que ele é da comunidade. E não vai sair, né? As pessoas têm mais certeza que eu vou ficar aqui para sempre do que eu mesmo. Né? Então, assim, mas é porque a gente vai se encontrando. Então, Deus, ele tá a todo momento te chamando. Seja para uma comunidade, seja para nossa comunidade, seja para uma vida paroquial. E não queira pensar qual que é mais difícil, qual que é mais fácil. Porque o caminho de Deus, o caminho que Deus propõe para a sua vida, é um caminho de santidade.
E é tão difícil ser santo numa comunidade como é difícil ser santo numa paróquia. Menos seio familiar. No seio familiar. Então, assim, o caminho que Deus nos propõe é o caminho para a santidade. Agora, é muito mais fácil eu alcançar essa santidade se eu viver o caminho que Deus me propõe. Do que Marco, crer o mas, meu. mas como que eu vou saber se Deus me propõe a esse caminho? Se eu me permitir vivenciar aquilo. Porque Não vai mostrar. Não adianta. Se eu não me permito vivenciar, não tem como eu enxergar. Deus, ele não vai te fiar a goela abaixo. Mas a gente precisa se permitir. Então fica aí para você que às vezes vê... O que eu mais escuto das pessoas é isso. Nossa, que trabalho bonito que vocês fazem. Nossa, queria eu fazer. Ué, por que não faz? Né? Dá para fazer, né? Dá para fazer. E como é que foi o despertar para a vida acadêmica de ir para uma faculdade? Porque eu costumo dizer assim, tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer faculdade, nós até falamos disso hoje já, né? Uhum. Eu tô aqui na comunidade, sou consagrado, vou trabalhar aqui, então vou ficar aqui. Como é que foi esse despertar para isso? Porque, por exemplo, eu tenho outros, você sabe, outros irmãos que fizeram faculdade também dentro da comunidade, e às vezes tem alguns deles que dizem para mim assim, inclusive um último agora falou para mim, eu quero fazer, eu falei, você fazer do quê? Ele disse, não, eu quero fazer de algo que eu possa ajudar a comunidade. Uhum. Né? E aí as áreas que vai ajudar a comunidade, quer dizer, se alguém falar, vou fazer um curso de matemática, ótimo, mas não vai ajudar muito não, né? Mas eu vou fazer psicologia, enfermagem, serviço social, administração, são várias áreas que a gente precisa no dia a dia para tocar a vida da comunidade, porque a comunidade ela tem essa questão do religioso em si, etc., mas ela tem a questão dos bens materiais, a questão da administração, do pessoal, etc., que precisa de pessoas especializadas. Então, como é que surgiu esse despertar aí no teu coração de querer fazer serviço social? Então... Você nunca tinha pensado nisso? Eu não tinha pensado até então, né? Eu sempre ouvia falar de serviço social, mas não tinha pensado. Mas eu sou muito apaixonado também por política. O senhor sabe. Quando eu falo política, não é só política eleitoral, não, é política pública. Política pública. E aí, claro que estando nesse meio que nós estamos, trabalhando com o público que nós trabalhamos, eu fui entendendo um pouco mais da área social. Entendendo um pouco mais de questão social, de vulnerabilidades. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a boa vontade me movia a fazer. Né? O querer fazer a diferença me levava a pegar na ferramenta. Mas se eu não sabia usar essa ferramenta, ia ficar muito vago. Então, o que me levou... O conhecimento necessário. O que me levou a fazer o serviço social foi entender, existe essa ferramenta e eu preciso aprender a usar essa ferramenta. Então, aí me levou a fazer o serviço social para eu entender os meios, onde eu ia alcançar, o que eu poderia fazer, aonde eu ia trabalhar, os argumentos que eu iria usar, e aí eu comecei a buscar. E aí eu escolhi fazer serviço social por causa que era a área que vinha de encontro à nossa missão e vinha de encontro àquilo que eu gosto, que é debater, que é falar, que é arrumar encrenca. Confusão. Arrumar confusão. Aliás, isso é próprio do assistente social, não é só um marco, não. Eu falo assim, o assistente social ele é muito colérico. Dentro daquilo que a gente vê das personalidades, né? Eu sou colérico. Né? Então, assim, eu sou muito indignado com tudo. Né? Então, até o meu ir da igreja é isso. Né? Eu não posso aceitar o mundo do jeito que está. Então, assim, eu não posso aceitar o mundo pecador do jeito que está. Eu preciso buscar a santidade. Diferente, né? A dor do outro. Exato, eu não posso aceitar que o outro sofre. O sofrimento do outro tem que doer em mim. Né? Então, o sofrimento do outro estava doendo em mim. Então, agora eu preciso ajudar, então, a sarar esse sofrimento. Porque se a dor do outro não dói em mim, o movimento que eu tenho para ajudar ele é muito pequeno. Realmente. Porque uma coisa é eu ver o outro sofrendo. Precisa ajudá-lo por compaixão. Uma coisa é você estar sofrendo com ele. Eu preciso sair do sofrimento. Deus não nos fez para sofrer. Deus, ele nos deu vida e ele quer que a gente viva em abundância. Aqui, gente, eu não estou falando de bens, não estou falando disso. Mas aqui não estou falando de uma teologia da prosperidade. Não.
Teologia da prosperidade, a gente sabe que é algo errado. Mas eu também não posso ficar na teologia da miséria. Aquela compreensão. Tá aí, ó, Carla Kutz. Vou falar dele de novo, porque nós estamos aqui no estúdio que é dedicado a ele. Tá? Carla Kutz, ele era de uma família muito rica. Muito rica. Tanto é que ele pede para a mãe e para o pai para morar em Assis. E você já viu o preço que é uma casa em Assis? Não faço ideia, mas não deve ser barato, né? Então ele pediu e eles conseguiram comprar essa casa e foi morar lá. Ah, é a riqueza dele que tem a santidade? Não, não é. Mas a riqueza dele não impediu ele ser santo. Então, às vezes, a gente tem muito esse olhar, não, o sofrimento, o sofredor, a pobreza, isso que vai levar a pessoa à santidade. Não, gente, não é isso. Então, assim, vendo toda essa realidade... A gente diz, né, Marco, da dificuldade, a caminhada da santidade é a porta estreita. Então, independente de você ser rico ou de você ser pobre, você vai ser incompreendido, você vai ser perseguido, você não vai ser aceito em muitos lugares, etc. Então, e alguns até pelo ódio podem ser mortos, e como são os mártires da igreja, assim, presos, por aí afora. Mas no dia a dia, então por isso que a gente tem que olhar para a gama de santos todos que a igreja tem, que ela canonizou, e nós vamos ver que todos eles sofreram, mas sofreram porque todos nós sofremos. Não tem uma pessoa falar que não sofre, estou sofrendo agora porque eu estou preocupado com alguma coisa, daqui a pouco eu sofri porque eu estou com uma dor de dente, eu sofri porque a minha mãe faleceu, porque o sofrimento eu sofri porque perdi o emprego, faz parte, não tem como não. O sofrimento ele é inerente à vida humana, só que a gente não pode... buscar o sofrimento, achando que isso vai me trazer santidade. Exatamente, eu não posso olhar o sofrimento do outro como, isso é natural, e não me compadecer, e não estar ali. Afinal de contas, nós somos chamados à caridade. Sim. E a caridade é o ir além, não é simplesmente dar ao outro o que te sobra, mas dar ao outro aquilo que você tem, e que talvez não está te sobrando. Isso é caridade. Né? Então, mas assim, voltando ao que me levou a estudar, foi essa questão. O senhor sabe, nunca me preocupei em ser contratado, em ser funcionário, nunca tive essa preocupação, mas eu falo assim, gente, eu vejo que existem ferramentas para ajudar essas pessoas e eu preciso então aprender a usar essas ferramentas. Eu preciso então conseguir me apresentar nos lugares, porque eu chegava no lugar, falava, aqui que você é? Sou um missionário. Tá, mas qual que é a tua formação? Não tem, então você não pode assinar aqui. Esse relatório que você me trouxe não serve legalmente. Então, o que me levou à vida acadêmica, à área social, a fazer a faculdade, foi ter essa condição. Dar essa resposta. Então, agora eu posso chegar para um irmão que está na casa, que está precisando fazer um laudo e assinar e colocar meu número de registro. Sim, quem convive comigo sabe, me conhece, sabe disso, né? O Marco é testemunha, né? Eu pego no pé mesmo. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu quer fazer a faculdade, nossa, é uma alegria, eu recebo isso numa alegria tamanha quando um membro da Irmandade, eu sei que vai me dar dor de cabeça, no sentido assim, poxa, se ele tivesse aqui, ele estava ajudando a fazer isso, fazer aquilo outro, ele estava dando formação, agora ele está lá na faculdade, não tem como, eu tenho que botar outro lugar e assim, tem que mexer na escala do serviço, a missão tem que tirar, tem que pôr, dá trabalho. Mas eu quero isso. Então, por exemplo, os que passaram, que já terminaram a faculdade, ou os que estão fazendo agora, então às vezes quando formam, né, eu já vou atrás, você já se inscreveu no seu conselho? Não, ainda não, porque não sei o que. O Marcão foi o que me deu trabalho. Você vai. Você vai estar proibido de dizer que é assistente social, porque eu vou te desmascarar em público. Mas, a hora que você falar que é assistente social, eu falo, não, você não é assistente social, você é bacharel em serviço social. Não. É a mesma coisa do advogado. Tem gente que faz faculdade de direito e sai falando que é advogado. Não é. É bacharel em direito. Para ser advogado, você tem que pertencer estar inscrito no conselho, passar lá no exame e tal. Então, por exemplo, nós tivemos uma que fez a enfermagem. Mas só deixar claro, eu sou assistente social. Eu tenho registro direitinho. Porque eu falei, até ia falar o número aqui, mas não vou falar não, porque também é documento. Aí ela terminou e eu falei para você, vai buscar o seu Corém. Você é enfermeira, então vai lá. Mas tem que ficar pagando mensalidade, eu não estou exercendo a função. Não importa, pague.
Isso tem que ser para você, não o orgulho no sentido pejorativo, negativo, mas no sentido da alegria, da gratidão a Deus de ter nos permitido ter isso. Porque de repente a gente achava que a gente chegaria. Eu nunca pensei que eu ia ter os diplomas que eu tenho, nunca passou pela minha cabeça. E olha, se alguém em sã consciência me conheceu na infância, que já são poucos, porque todo já morreu, né? Mas se alguém me conheceu na infância em sã consciência, eu, meus irmãos, minha mãe e meu pai, mas nem falasse que der um prêmio para a Mega Sena, a pessoa ia acreditar que a gente ia conseguir. Então a gente tem essa gratidão a Deus. Sim. Por ter conseguido. Deus. E é tudo Deus, é tudo portas que ele abriu. Claro que existe sim um empenho, existe sim um esforço, dedicação de cada um. mas é saber que Deus abriu. E Deus sabia que precisava daquilo. Então, quando eu olho hoje para a minha faculdade, olho para o meu certificado, olho para as coisas que eu ainda estudo, porque o senhor sabe que a gente ainda estuda. Mas pós-graduação, vamos lá. Olha para, às vezes, o que a gente quer fazer, né? Fala assim, mas por que você quer... O senhor sabe, abre um edital para abrir uma casa, a gente quer escrever proposta. Sim, é a tua especialidade. Por quê? Por causa que é a possibilidade de ajudar mais pessoas. Né? Então, eu quando fui embrenhar pro lado da política, por que se envolver isso? Porque é a possibilidade de ajudar mais pessoas. Então, e isso é uma coisa que às vezes você sabe, melhor que ninguém. Eu, por exemplo, eu sou muito criticado às vezes por algumas pessoas, mesmo de dentro da igreja, porque elas entendem que não tem que fazer parceria com o poder público. Vocês têm que tocar na providência de Deus, etc. Sim, nós temos muitas casas e Deus sempre foi providente conosco. Deus nunca faltou conosco. Agora, eu seria até anticristão. É contra os ensinamentos da igreja. Quem conhece a doutrina social da igreja sabe o que eu estou falando. Você, por querer se dizer santo, se querer dizer não sei o quê, recusar a oferecer melhores condições de atendimento para os vulneráveis, para as pessoas mais pobres, por seu orgulho, para não fazer parceria com o poder público? Não. Se eu tenho direito e o poder público abre essa possibilidade, nós vamos buscar essa parceria para que assim nós tenhamos condição de oferecer melhor atendimento ao público que nós atendemos. A gente costuma dizer assim, nós vivemos da providência, sim, então na nossa casa nós comemos o que tem, se tem carne, come carne, se não tem carne, come sem carne, etc. Agora, se de repente você tem poder público, você pode comer carne mais vezes, que você pode comprar, claro. Você pode ter um veículo para transportar o seu doente, o seu cadeirante de roda. Vamos dar um exemplo em Ribeirão Preto, né? Hoje, que eu falo assim, é a cidade que a gente tem maior missão. Graças a essas parcerias, a gente consegue atender hoje diariamente 250 pessoas. Nós não conseguiríamos atender isso. Então, é claro que se Deus quiser, ele faria. Mas agora, eu não posso agora existe a possibilidade. Exatamente. Entendeu? Esses dinheiros, a gente tem que ver. O nosso dinheiro, não é o dinheiro, tá pegando dinheiro do governo. Não, é o nosso dinheiro. Agora eu vou falar o assistente social aqui. o nosso dinheiro é o dinheiro do contribuinte. O dinheiro do povo tá voltando ao povo. É do imposto que você pagou. Exato. Então é isso. Agora, não, porque você vai se corromper. Não vai. Porque o nosso estatuto, o nosso CNPJ, toda a nossa ata começa dia tal, do mês tal, do ano tal, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, memória de tal coisa. E é assim que a gente apresenta os nossos documentos no poder público, na qualquer lugar. O nosso CNPJ, a nossa atividade principal, atividade religiosa. Nós não mudamos nada. Eu estava preenchendo um plano de ação ontem, que é o que o senhor assinou hoje, que a gente enviou. Estava lá, apresenta o objetivo da comunidade. Tranquilamente, o objetivo é oferecer atendimento às pessoas em vulnerabilidade social, devolvendo a essas pessoas a dignidade humana e dignidade de filhos de Deus. Está escrito lá. Está escrito lá. Então, a gente não abre mão de nada. Não precisa. Porque Deus não nos tira nada, Deus ele nos dá muito mais. Agora, se um dia exigirem de abrir mão de alguma coisa dessas coisas, aí a gente encerra o convênio. Exatamente, porque a gente sabe hoje, e aí a importância da busca do conhecimento é o saber o que a legislação prevê, o que a legislação diz, né? Porque muita gente diz assim, vocês são da igreja, então vocês não podem fazer essa parceria, vocês não podem entrar aqui, não podem entrar colar. Aí eu falo, vamos olhar a lei tal lugar, a lei 3.019 diz claramente das organizações religiosas que podem, e se nós preenchermos os requisitos
de outras entidades, nós somos equiparados em pé de igualdade, inclusive naquilo que se refere às imunidades, às isenções fiscais. E as obrigações também. E as obrigações, porque não pensem vocês que nós não temos que recolher INSS, que nós não temos que pagar imposto de renda, que não temos que pagar as coisas. Temos que pagar tudo. Se você não pagar, você não funciona. Aí as pessoas às vezes viram pra gente e falam assim, mas vocês antes era tudo missionário, agora vocês têm funcionário. Sim, glória a Deus. Nós éramos pequenininhos. Nós hoje temos mais funcionários do que missionários. Porque nós somos mais de 150 funcionários hoje na comunidade. Nossa, mas para que isso? Que vergonha. Não, nós estamos disponibilizando e possibilitando 150 famílias ter comida na mesa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, porque nós... E todo mundo registrado, contratado, bonitinho, tudo isso possível a essas ferramentas que o senhor falou, da onde que veio o meu desejo acadêmico, a essas ferramentas que a gente foi aprendendo com o estudo. Então, essas ferramentas sempre estiveram lá. Sempre. A boa vontade nos levava a atender as pessoas. Enquanto a boa vontade me levava a atender 20, 30, com todo amor e carinho, agora com todas essas ferramentas, a gente atende 300, 400, com todo amor e carinho. Muito mais, realmente você consegue fazer isso. Eu sei que o nosso tempo já estamos brigando aqui, né? Embora. Mas eu queria ver contigo agora, terminada essa fase, passou, etc. tal, né? Você hoje trabalha com criança e adolescente agora. Então você eu acho que passou em todos agora, né? Passei. Porque antigamente, quando as pessoas perguntavam qual público vocês trabalham, é pessoa em situação de rua. 18 a 59 anos, 11 meses, etc. Aí depois nós tivemos que partir para as residências inclusivas, que são as pessoas com deficiência mental, deficiência física. Então aí é um outro grupo, é uma outra, tá ali. Aí depois as pessoas envelhecem, né? Aí tivemos que ficaram idosas, tivemos que abrir serviços especializados para idosos, e LPI que a gente fala. Instituto de Longa Permanência de Pessoas Idosas. E depois, agora começamos também a trabalhar com a criança e o adolescente. Então, quando hoje me pergunta qual a faixa etária, que vocês até falam, do mamando ao caducando. Exato. É um termo assim interessante. Desde que nasce até, como diz a igreja, né, ao declínio natural da vida, né? E você trabalhou já na LPI, você já trabalhou nas casas de passagem, na residência exclusiva e os projetos que você faz e tal. E agora essa experiência de estar, e eu sei que você é um pai também adotivo como eu, então eu queria que você faça um pouquinho disso para nós. Bom, vem sendo um desafio, né? Porque, como o senhor disse, assim, a gente dentro da política de assistência social, nós temos aquilo que a gente chama de política da proteção social básica, a especial de média e a especial de alta complexidade. Eu concluo, eu acho que a cartilha da alta complexidade como um todo. Porque até coordenador em momentos de emergência e calamidade pública eu fui também. Se Deus quiser, a gente não vai ter nunca mais, né? Covid-19, né? Então, serviço de calamidade e emergência e calamidade pública. Mas com criança e adolescente é diferente, né? Como o senhor disse, eu sou pai adotivo, assim como o senhor. Né? Eu tenho uma filha que veio por meio da adoção e uma filha de forma natural. E eu falo que a principal diferença que eu vejo assim, quando nós lidamos com a pessoa em situação de rua, que é a grande experiência que eu tenho, né, que é onde eu mais atuei, de uma forma ou de outra, aquela pessoa ela está ali por uma opção, por um caminho que ela escolheu, por um caminho que levou aquilo. Que levou aquilo. Mesmo que ela não quisesse, mas ela levou também aquilo. não fez por onde. Foi um caminho dela, um caminho que ela caminhou. E a criança e o adolescente não. Colocaram ela ali. E a experiência que nós temos com os nossos filhos e a experiência que eu venho tendo é que por mais que a gente oferece tudo, a gente oferece, viu, gente? Oferece, eu posso dizer que hoje... A Casa Laruja, ela... e hoje eu falo assim, inclusive na casa que nós estamos, oferecemos muito carinho. É o diferencial também. Muito, porque eu falo que eles até abusam de mim. Né? Por causa que o senhor sabe que o que eu tenho de tamanho, eu tenho de molenga também. Sim, bonachão. Então, mas assim, eles têm de tudo. Só que eles
não queriam estar ali. Eles querem a família. Não Eles importa querem a condição. família. Eles Não querem importa uma a condição da família. família, eles querem a família. E é isso que as pessoas precisariam entender. Quando você disse... Eu fui numa empresa esses dias agora, fazendo uma palestra na semana lá de prevenção, promovido pela CIPA lá da empresa, e eu dizia o seguinte para as pessoas, muitos deles até ficaram assim, né? Por exemplo, muitos casos que nós poderíamos estar elencando aqui, que às vezes povoam as nossas casas lá, a violência Sim. doméstica no sentido de ser dentro de casa. E aí essa violência, ela hoje, se falava muito da mulher vitimizada, então, claro, tem a mulher, mas nós temos hoje o idoso, que sofre de violência, e quando eu falo violência, não pensem somente na violência física. Não. Pensem em todo tipo de violência, psicológica, etc, etc. Econômica. Né, principalmente no caso dos idosos, com as aposentadorias. Aí nós temos a violência contra a criança e o adolescente, tá? Que é uma coisa terrível. Porque aí essa violência que eu poderia que caracteriza um abuso, ela tem também as suas vertentes, do moral, do sexual e etc e tal. Muito mais do que as pessoas possam imaginar. Quando se querem esquadrinhar na questão de culpabilidade, às vezes você fala, não, porque essa profissão aqui que tem mais, essa profissão que tem mais, né? Quando se fala principalmente de pedofilia, não sei o que, etc. Não existe nada que se compara dentro da casa. Família. Não existe. E depois, então aí eu queria chegar, um assunto que eu toquei nessa palestra, a violência contra o nascituro. Porque tem muita gente que fala, mas como? A violência contra uma criança que está na barriga da mãe? Você vai bater nela, você vai não sei o que e tal. Primeiro, aí são os psicólogos que podem falar, eu não sou psicólogo nem da área. Mas a mãe que apanha, leva chute, pancada. Vamos dizer que ela não transfere isso para a criança psicológica. Mesmo a fala. As falas, porque a criança que está ali dentro, eu não sei como, mas eu sei que ela entende, ela escuta, sei lá como ela sabe que o negócio tá feio. Como diz o outro, o negócio lá fora tá feio, tá trovejando. Eu não sei o que é que tem lá, mas o negócio tá feio. Mas eu queria puxar, porque hoje é o que mais nos preocupa, que é a questão da dependência química. O uso do entorpecente, da droga e do alcoolismo. Então eu dizia para eles o seguinte: uma mãe gestante, grávida, e que ela faz uso de substância entorpecente, né? SPA, as pessoas falam, ou alcoolismo, um alcoólatra que realmente bebe pinga todo dia, é 1 litro de pinga, sei lá, é uma violência contra esse nascituro. Sim. E eu até brincava com eles, não estavam falando, vocês já viram um recém-nascido ter delírio tremens e convulsão? Ah, por quê? Eu falei, por quê? Porque enquanto o cordão umbilical está ligado à mãe, a mãe passa álcool para ele. A mãe passa substância entorpecente que ela está usando para ele. Então ele vai se viciando também. Também, hoje tem Então ele já diversas nasce síndromes. dessa forma. Eu não estou aqui nem dizendo de casos que eu conheço, não vou nominar, claro, obviamente, mas que nasce com problemas, né? Sejam mentais, físicos, etc. Tal. Mas eu estou dizendo que a criancinha nasceu perfeitinha, não tem nada. E aí você olha ela tendo uma convulsão ali, que faz poucas horas que nasceu, aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É o organismo reclamando a falta do álcool. Às vezes não é nem a epilepsia que a criança tem, mas Não. sim a abstinência. É a crise de abstinência que eu estou Crise de falando. abstinência. Né? Então, de repente, aí você vê. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para chegar naquilo que você falou. Essa criança não pediu para. Quando eu estou falando casalar, entenda abrigo, que a terminologia que o Marcão falava antigamente, né? Então, a casalar é a casa dessas crianças e adolescentes. Então, ou seja, essa criança não pediu. Não. Mas ela teve que ser colocada. E isso é muito triste, muito sofrido, porque... Rompe vínculos. E mesmo nós que trabalhamos com jovens, em encontros, que temos nossos filhos, né? Às vezes vem alguns porquês que a gente não sabe responder.
Eu já passei, né, dessa fase, né? A gente tem que responder o porquê, Porque né? os meus filhos hoje já são todos bem criados, por assim Tudo dizer. adulto já. Tudo acima quase 30, acima dos 30. Seus filhos já tá? estão tendo filhos. Meus filhos já estão tendo filho e alguns já estão querendo ser avô, né? Ser avós. E eu vou ser bisavô. Mas só para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, eu estou dizendo daqueles que têm filhos. Por exemplo, no teu caso, com a idade, porque você tem filho que ainda é criança, você tem filho adolescente. Sim. Né? E aí é os porquês, e é realmente aquela fase que não tem como não passar. Nós passamos e todos vão passar. Sim. Que é a fase da adolescência. E E mesmo- não tem jeito de fórmula pronta. E mesmo nos acolhimentos, né, vem os porquês. Também. Então, às vezes é muito difícil se lidar com uma criança ou com um adolescente. Mas por que eu tô aqui? Por que eu não posso estar lá? Como os outros estão. E aí, por isso que voltando lá, a primeira pergunta do programa de hoje. Que eu falava pra ele, se você sabe quando as pessoas olham pra você. Aí eu não tô dizendo nem dos irmãos da comunidade, dos adultos, as crianças, quando olham pra você. É essa questão, que quer queira, quer não, elas vão te olhar como pai. Que elas que nem não têm. Hoje a gente... Não adianta, elas vão gostar de você. É. Elas vão se afeiçoar a você. E não adianta, é impossível dizer para você que eu não estou tratando com escala de produção de material, de matéria. É ser humano, tem sentimento. Tanto a criança do outro lado quanto eu do lado de cá. Então, por exemplo, você sabe que na comunidade o pessoal até brinca, né? Alguns me chamam de pai. Eu nunca pedi para ninguém me chamar, não tem nada a ver. Só que eu não impeço, não existe isso, tanto é que a maioria não chama. Mas um ou outro chama. E aí tem hora que eu fico com vontade de... Né? Aí eu falo assim, puxa, mas eu vou decepcionar. Porque é o que ela está precisando. E é o que ela pode. Pronunciar o que ela pode. É o que ela pode naquele momento. Então, é pra você ver como é que não tem Eu como até esses dissociar. dias eu tive um contato com uma profissional de outro serviço que atende, né, uma das crianças que estão acolhidas conosco. E é engraçado, porque nós, como coordenador, a gente é os que tem menos contato com eles. Porque a gente tem contato, mas tem muito mais contato. É os cuidadores, é os técnicos. quem tá no dia a dia do Porque rotina. eu falo assim... Você vai fazer administração? Qual que é a tua função de coordenador? Pra você pagar a conta e fazer o negócio rodar. Enquanto o negócio Não, estiver rodando. e é administrar, é fazer relatório, é fazer mapa, é fazer prestação de conta, E é aí fazer compra, e aí esse contato escala. esse contato que eu tive com essa profissional na hora que ela estava tendo uma reunião com uma outra técnica do nosso serviço. E aí ela foi apresentar: esse aqui é o Marco, que é o coordenador. Eu falei: então você que é o famoso tio Marco? Por que chama aí, tio? Eu falei assim: você por causa que... Então é isso, entendeu? Eles estão nos vendo. Né? Eles estão ali e, de certa forma, se espelhando, de certa forma, vendo quais as nossas atitudes, e às vezes é esse cuidado que nós temos que ter, que é uma dimensão que às vezes a gente nem se preocupa, às vezes não para para pensar. A gente nem se Então, para pra pra você pensar. ver, cara, como é gratificante, mas ao mesmo tempo, como suga da gente. Desafiador. É desafiador, Desafiador. porque nós somos humanos. Né? Nós somos humanos. Eu lembro que quando eu era secretário municipal, o abrigo ficava atrás. Isso eu estou falando de coisa de mais de 25 anos atrás. E a tristeza, por exemplo, à tarde, quando ia embora, porque tinha uma gradinha do portão, eles punham as mãozinhas, petitinhos, com o pico roxinho. Tinha uma família que tinha 8 filhos lá. O mais velho tinha 9 anos, vocês imaginam. Eles punham a mãozinha na gradezinha assim, e eles diziam: ô tio, me leva com você. Puxa, aquilo é uma espada no peito. É muito triste, né? Mas vamos lá. O nosso horário estourou. Estourou. E a gente Então eu vou falar para você fazer suas considerações finais. E depois nós vamos dar a bênção aqui. E aí depois você faz o fecho aí, agradecendo aos nossos colaboradores. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de... Parabéns pelo aniversário, Obrigado, né? Não tem obrigado. bolo. Não, podia ter trazido um bolinho, né? Mas assim, quero agradecer hoje eu estando do outro lado da mesa, né? Para poder falar um pouco da caminhada. Nós estamos com essa proposta de todo mês trazer um irmão da comunidade para falar da sua experiência. E esse mês, por calhar o dia do meu aniversário, dia de São Miguel, né? Protege, São Miguel. Dia 29 já... O negócio é tão difícil que tem que ter 3 santos para proteger São Miguel, São Rafael e São Gabriel para carregar. Mas agradecer assim e dizer que sou muito feliz em estar na comunidade. De fato, a comunidade
ela é aquilo, o caminho que Deus preparou para minha vida nesse momento. Nesses últimos 17 anos, é o caminho que Deus preparou. A gente não sabe o futuro, mas eu acredito que é o caminho que Deus quer que eu esteja. Né? Sou muito grato a tudo, a Deus por tudo que Ele me deu. Grato a Deus pela minha esposa, pela Vanessa. Né? Que em momentos muito difíceis, de desespero, de tamanha necessidade, ela que está ali, que segura minha mão, que me traz de volta O casal é vice-versa, né? Uma hora que um precisa, o outro vai segura. Agradeço muito a Deus pelas minhas filhas, pela Camille, né, que é a minha filha adolescente, que deixa o nosso cabelo em pé, já tá me deixando quase sem cabelo, que é normal. Também pela Maria Giana, que eu falo que é a singeleza de Deus na minha casa, né, que é a brisa que passa. Sou muito grato a Deus a tudo, ao Francisco, que ele levou para junto dele. Porque a gente fala assim, né? Eu posso dizer que eu sou pai de um santo que está junto de Deus. Então Deus, ele, nos seus caminhos, ele soube desenhar, ele sabe desenhar toda a minha vida. E claro que tem muito pedacinho ali que ele ainda precisa apagar, pegar a borracha e apagar. Eu sou muito grato a esse Deus que lá em 1996 me preencheu de uma tal forma que faz com que eu busque ele todos os dias. Busque ele sedentamente. Às vezes com um pouco de preguiça, às vezes com mais vontade, mas esse Deus que é aquele que me direciona. Na esperança de ele olhar, como eu disse já aqui hoje, não quantas vezes eu caí, porque eu caio muito. Mas ele sabe que toda vez que eu caio, eu busco me levantar. Com a esperança desse Deus que é misericórdia. Eu acho que é por isso que eu tô na comunidade Divina Misericórdia, porque eu só vou chegar perto dele pela misericórdia dele. Porque não tenho mérito nenhum. Nenhum. É tudo pela misericórdia dele. Toda vez que eu caio e toda vez que eu levanto. Segurando nas mãos dele e olhando, Senhor, eu prometo que eu vou tentar não cair de novo. Mas a gente é falho, a gente cai. E é com essa certeza de que nós somos falhos, que nós caímos, mas que Deus está ali para nos levantar, que eu te convido a experimentar a tua vocação. Tua vocação na sua família, no seu matrimônio, ou na sua vida religiosa, mas experimentar. É difícil? É, porque o caminho é difícil. Mas todo caminho só se faz caminhando. Deus não vai olhar as suas quedas, mas ele vai olhar quantas vezes você insistiu em se levantar e continuar caminhando com ele. Obrigado, irmão Francisco. Obrigado, Jandim, de estar aí com a gente nessa empreitada, de abraçar as loucuras que a gente faz, as invenções de moda, porque a invenção de moda do podcast é nossa, então assim, mas é sempre na vontade de levar esse amor de Deus que tanto me preenche para que outras pessoas também possam sentir. Amém. Antes da bênção final, você que está nos vendo, né? Eles vão fazer esse corte rapidinho agora, você vai ver só, né? Eu quero te convidar, né? Eu vou te convidar. Linguarudo não, né, Jandim? Um convite de todo o meu coração. Não, porque se você não fizer o corte, que eu vou falar agora não vai ter efeito. Ah, tá. Então... eu quero te convidar na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Batatais. Nós estaremos celebrando a missa de ação de graças em honra aos nossos baluartes pelos 22 anos de Comunidade Missionária Divina Misericórdia. E junto com esta celebração, o padre que nos acompanhou desde a fundação, inclusive estando presente naquela reunião, vai receber em nome da igreja a renovação dos compromissos de 2 irmãos, o irmão Eduardo e o irmão Luan, que fizeram os provisórios, vão renovar. Aqui a gente faz no mínimo 3 vezes para poder depois fazer os perpétuos, né? Esses compromissos. E sempre Dom Moacir vem. Ele sempre, quando tem perpétuo, ele vem e faz questão, né? Esse ano ele não vai estar conosco, mas se Deus quiser, nós estamos preparando a nossa grande festa, que será o nosso jubileu de 25 anos. Então, eu conto com você, depois de amanhã, quarta-feira, 19 horas, para a Santa Missa, juntos celebrarmos os 22 anos de Comunidade Divina Misericórdia. E agora, então, vamos à bênção para que o Marco volte
o seu banquete oficial para fazer o encerramento, né? Deixe ser convidado, passa a ser apresentador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Carlos Acuti, patrono desse estúdio, dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Você que esteve conosco até agora, aguardamos você aqui a semana que vem em mais um podcast Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.